Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 22, Capítulo 134. Na pousada onde os shinobi de Suna estavam hospedados, Temari e Kankuro entraram correndo no quarto de Gaara, muito tensos. Poucos minutos antes, Temari tinha vindo procurar Gaara, mas não obteve resposta. Preocupada, ela entrou abruptamente e encontrou Gaara inconsciente no chão. Em pânico, ela falou para Kankuro, que agora estava igualmente preocupado e assustado. O que aconteceu com Gaara? O que fazemos? Temari examinou Gaara atentamente. Ele parece apenas ter desmaiado. Vamos ver se conseguimos acordá-lo. Se não, iremos contar ao pai. Kankuro assentiu gravemente e juntos tentaram acordar Gaara. Como Gaara sempre tinha medo de que Shukaku assumisse o controle caso ele adormecesse, ambos os irmãos ficavam bastante ansiosos. Gaara, acorde. Gaara, o que está acontecendo? Você está bem? Gaara, atordoado, ouviu as vozes de seus irmãos. Quando abriu os olhos, sua expressão era de confusão. Ele se levantou lentamente e olhou para Temari e Kankuro. O que aconteceu? Perguntou. Temari só pôde responder com sinceridade. Vim te ver e te encontrei desacordado no chão. Você não se lembra de nada? Gaara balançou a cabeça. Olhou em volta da sala, perplexo. Ele ficou particularmente surpreso que durante sua perda de consciência, o monstro dentro dele não tivesse assumido o controle e se descontrolado. Normalmente, Shukaku teria aproveitado a oportunidade para se libertar e causar destruição. Sem entender por que isso não havia acontecido, Gaara direcionou sua consciência para o espaço das bestas com cauda. Ele percebeu que Shukaku havia encolhido drasticamente. Gaara perguntou, o que há de errado com você? Por que você é tão pequeno? Shukaku bufou. Olha só, ser pequeno também pode ser feroz. Gaara não deu atenção àquela bobagem. Ele percebeu que Shukaku havia enfraquecido bastante, o que para ele era uma boa notícia. Anteriormente, com Shukaku em seu poder máximo, Gaara nunca conseguirá utilizá-lo completamente porque estava ocupado demais lutando para controlá-lo. Temendo que Shukaku corroesse sua consciência e se descontrolasse, ele nunca ousava dormir. O jutsu de selamento de Tsunagakure não se comparava ao de Konoha. Mas agora, por razões desconhecidas para ele, Shukaku não tinha mais o poder de corroer sua mente, e Gaara podia acessar livremente o poder da uma cauda. Para Shukaku isso foi terrível, mas para Gaara foi uma enorme sorte. Ele não precisaria viver com o medo constante de Shukaku assumir o controle enquanto dormia. Retirando sua consciência, Gaara se virou para Temari e Kankuro e disse casualmente, agora eu consigo controlar completamente a besta com cauda. A uma cauda não vai mais entrar em fúria. Ele não disse mais nada, principalmente porque nem ele mesmo tinha certeza do que havia acontecido. Temari e Kankuro, que entendiam bem a personalidade do irmãozinho, confiaram em suas palavras. Se Gaara disse que estava tudo bem, então realmente estava tudo bem. Ambos se sentiram aliviados e felizes por ele. Em outro local, a cúpula dos 5 Kage prosseguiu. Após uma introdução direta, Orochimaru estava prestes a revelar o evento principal. Ele sabia que esses veteranos experientes não investiriam sem a promessa de algo grandioso. Mas tudo bem, ele podia vender um sonho com a mesma facilidade com que um bardo conta uma história lendária. Com um sorriso malicioso, ele disse, aprimoramos o elixir do chakra eterno para o nível 3. Todos vocês acabaram de sentir seus efeitos. Em seguida, desenvolverei o nível 4, que será ainda mais potente. Em breve, alcançaremos nosso objetivo final, permitir que todos os ninjas que sofrem de declínio relacionado à idade retornem ao seu auge. Se Orochimaru tivesse começado com isso, poucos teriam acreditado nele. Mas agora, tendo experimentado pessoalmente o T3, eles estavam mais inclinados a acreditar na possibilidade de um elixir aperfeiçoado, principalmente o Onoki, que o desejava desesperadamente. O que precisamos fazer para garantir esse elixir de chakra eterno perfeito? Orochimaru respondeu com um sorriso. Não é tão simples. Requer muita pesquisa e um financiamento enorme para produzir resultados. Meu plano é prosseguir passo a passo, tornando cada geração do elixir mais forte que a anterior, até alcançarmos a perfeição. Se cada parte investir em cada fase do desenvolvimento, compartilharei com vocês cada avanço intermediário. Contanto que haja financiamento suficiente, em breve poderei concluir a fase 4. Ao ouvirem isso, todos na sala de conferências ficaram em silêncio. Após o momento, Onoki foi o primeiro a falar novamente. Muito bem. Que tal se cada uma das 5 grandes vilas e das 5 grandes nações contribuir com 10 milhões de ryu por fase de desenvolvimento, totalizando 100 milhões de ryu a cada vez? Tantos outros Kage, Raikage, Mizukage, Kazekage, quanto os representantes das 5 nações consideraram isso aceitável. Mas Orochimaru, ao ouvir a voz, virou-se e dirigiu-se diretamente para a porta. Ao chegar à soleira, ele fez uma pausa e pronunciou uma última frase. Você não está me desrespeitando. Você está desrespeitando a tecnologia. Se cada fase de desenvolvimento exigisse apenas 100 milhões de ryu no total, Konoha realmente teria que compartilhar uma invenção tão monumental? Dito isso, Orochimaru abriu a porta da sala de conferências com raiva e saiu. Espere! Exclamou rapidamente o quarto Raikage. Uma tecnologia tão milagrosa não poderia permanecer propriedade exclusiva de Konoha. Embora Komogakure já tivesse sido enganada por Orochimaru anteriormente, desta vez era diferente. Orochimaru já havia mostrado a eles algo tangível. A menos que Orochimaru quisesse se tornar inimigo de todo mundo ninja, ele não ousaria enganá-los todos de uma vez. Neste projeto, antigas mágoas poderiam ser temporariamente deixadas de lado. Uma vez que obtivessem o elixir de chakra eterno aperfeiçoado, poderiam acertar as contas com Orochimaru posteriormente.
Além disso, com o elixir em mãos, os próprios pesquisadores de Komogakure poderiam até mesmo decifrar a fórmula. O quarto Raikage disse, quanto cada parte precisa pagar por fase de desenvolvimento para que vocês prossigam? E quantas ampolas do mais recente elixir de chakra eterno receberemos em troca? Orochimaru sorriu, pois esperava exatamente por essa pergunta. Cada fase de desenvolvimento exige que cada parte invista 100 milhões de ryu, com os quais vocês receberão 30 frascos do mais recente elixir de chakra eterno. Uma vez acertado o preço, todo o resto decorreu de forma notavelmente tranquila. Ninguém temia que Orochimaru usasse algum truque. Se algo desse errado nesse acordo, seria o mesmo que Orochimaru criar inimizades com todo mundo shinobi. Assim que cada parte obteve o que desejava, a cúpula dos 5 Kage foi concluída. Pouco tempo depois, apenas Orochimaru e Hiruzen Sarutobi permaneceram na sala de reuniões. Durante as negociações anteriores, Orochimaru havia se mostrado a imagem de um técnico profissional, calmo, sereno e, em sua maior parte, taciturno. Mas agora, com os outros ausentes, ele abandonou sua expressão fria e deu a Hiruzen um sorriso alegre. Sensei, havia pessoas de fora presentes agora há pouco, então precisei manter um tom firme durante as negociações. Por favor, não leve para o lado pessoal. Permita-me entregar o elixir de chakra eterno de nível 4 agora. Ao público, Orochimaru afirmava que o elixir de nível 4 ainda não havia sido desenvolvido. A verdade, porém, era bem diferente. Ele havia criado uma versão ainda mais potente a Eras. Hiruzen logo recebeu 30 frascos do elixir de chakra eterno de nível 4 de Orochimaru. Mas nem ele nem a liderança de Konoha ficaram totalmente satisfeitos. Fixando seus olhos turvos e envelhecidos em Orochimaru, Hiruzen perguntou, Orochimaru, ter um elixir um nível acima dos outros é excelente para Konoha. Mas há alguma maneira de você nos ajudar a ficar 2 níveis à frente? Ao ouvir isso, Orochimaru imediatamente assumiu uma expressão de dor, falando com dificuldade. Sensei, sempre informei a vila com sinceridade sobre o progresso da minha pesquisa. Acabei de terminar de desenvolver o elixir de chakra eterno de nível 4. Desenvolver o elixir de nível 5 será extremamente difícil. Em vez de decepção, Hiruzen pareceu um pouco animado. Afinal, Orochimaru estava dizendo que era possível, apenas muito difícil. E isso era viável. Contanto que fosse possível, Konoha poderia apoiar Orochimaru de todas as maneiras necessárias. Então Hiruzen disse, Orochimaru, diga-me de que tipo de ajuda você precisa de Konoha. Nós cuidaremos disso. Orochimaru deu um suspiro profundo. Sensei, naturalmente eu gostaria de dar a Konoha um elixir de chakra eterno ainda mais poderoso. Mas para desenvolver uma versão aprimorada como essa, preciso de um orçamento de pesquisa maior. Se eu conseguisse pelo menos mais 200 milhões de ryu, poderia produzir um pequeno lote de um elixir de nível 5 e fornecê-lo a Konoha. Parecia que Orochimaru havia herdado o talento de Senshi para a negociação. Qualquer problema podia ser resolvido, mas sempre haveria uma dificuldade considerável no caminho. Ao ouvir o pedido de Orochimaru, Hiruzen começou a ponderar os prós e os contras. 200 milhões adicionais por uma vantagem de 2 níveis no elixir de chakra eterno, valeria a pena? Ele não demorou muito para decidir que realmente valia a pena. Além disso, uma vez investido o dinheiro, Orochimaru aceleraria o desenvolvimento do elixir perfeito. E esse elixir perfeito seria de uso exclusivo de Konoha, ninguém mais poderia comprá-lo, não importa quanto dinheiro tivesse. Pensando nisso, Hiruzen entregou 2 cheques de 100 milhões de ryu cada para Orochimaru e disse, Orochimaru, você deve se apressar e desenvolver o tipo 5 e a versão perfeita. Especialmente esta última, seu valor estratégico para Konoha é imenso. Orochimaru tinha um olhar sincero. Não se preocupe, Sensei, vou me dedicar totalmente à pesquisa e tentar terminar as 2 versões o mais rápido possível. Aliviado por essas palavras, Hiruzen saiu da sala de conferências de bom humor. Ainda havia algo mais que ele precisava fazer depois, mas não tinha pressa. Enquanto Orochimaru observava o velho partir, seu coração transbordava de alegria. Ele havia obtido um lucro enorme, 1,2 bilhão de ryu de uma só vez. E não foi um caso isolado. Dali em diante, sempre que ele lançasse uma nova leva do elixir, as 5 grandes vilas shinobi e as 5 grandes nações pagariam obedientemente mais 1,2 bilhão. Ele estava realmente muito feliz. Enquanto isso, na pousada onde Senshi estava hospedado, ele também estava de ótimo humor. Ele havia monitorado Orochimaru com seu mantra o tempo todo, e ao perceber que Orochimaru havia acumulado uma grande quantia, sentiu como se também a tivesse conquistado. Senshi planejava que Orochimaru dividisse metade daquele dinheiro com Senshi quando se encontrassem, para depois discutirem os detalhes. A essa altura, ele também sabia que Orochimaru vinha usando o próprio chakra de Senshi como ingrediente principal do elixir de chakra eterno. Se fosse esse o caso, da próxima vez que Orochimaru precisasse comprar mais chakra, Senshi poderia facilmente cobrar 600 milhões. Afinal, ele detinha um monopólio. Orochimaru não fazia ideia de quão implacáveis seriam os preços de Senshi. Ele apenas pensou que deveria fabricar mais dispositivos de armazenamento de chakra e comprar mais de Senshi na próxima vez. Depois de embolsar 1,2 bilhão, ele ainda devia entregas de produtos a 9 outros clientes além de Konoha. E seu estoque atual de chakra de Senshi seria insuficiente para toda essa produção. Orochimaru agora se sentia um tanto preocupado. Após a primeira rodada das finais do exame Chunin, os shinobi que avançaram para a segunda rodada passaram os 7 dias de folga treinando intensamente.
Do lado de Amegakure, Muzen e seus dois companheiros de equipe, além da dupla de irmãos, também se preparavam para a segunda rodada. Naquela manhã, bem cedo, eles seguiram Naruto e Sasuke até o campo de treinamento do clã Uchiha. Enquanto treinavam arduamente, um portal vermelho escuro giratório apareceu a certa distância. No instante seguinte, Senshi e Karin emergiram dele. Ao ver os 5 treinando, Senshi chamou Muzen e seus dois companheiros de equipe. Naruto, Sasuke e os irmãos Raimon estavam no meio de um treino de luta. Eles também queriam ver o que estava acontecendo, mas Senshi os dispensou com um gesto. Continuem treinando. Preciso conversar com esses 3. Ao ouvirem isso, Naruto e Sasuke continuaram sua luta, enquanto os 3 de Amegakure se aproximaram de Senshi com curiosidade. Senshi disse, algum treino de sparring é necessário, mas o foco principal do seu treinamento deve ser completar missões. Ao assumir missões, você testará e aprimorará todos os aspectos de suas habilidades, e sua força aumentará mais rapidamente. Os 3 assentiram atentamente, concordando plenamente. Em comparação com a monotonia dos treinos de combate, eles preferiam aprimorar suas habilidades por meio das variadas tarefas que as missões ofereciam. Antes que pudessem perguntar mais alguma coisa, Senshi tinha mais notícias, para ajudá-los a concluir mais tarefas em menos tempo e assim ganhar mais experiência. Decidi aumentar sua capacidade de realizar missões. Muzen e seus amigos comemoraram. Muzen até pulou de alegria. Agora eles poderiam fazer mais coisas no mesmo período de tempo. Sem perder tempo, Senshi usou novamente liberação de madeira, liberação de tempestade e liberação de gelo nos 3. Reaplicar o mesmo Kekkei Genkai o fortaleceria ainda mais, como a diferença entre a liberação de madeira de Yamato e a liberação de madeira de Hashirama, capaz de destruir o mundo. Isso se devia, em parte, à força inerente do próprio poder. Com um leve toque na testa de cada um, Senshi reforçou mais uma vez os 3 Kekkei Genkai. Se isso continuasse, Muzen poderia de fato iniciar a luta com liberação de madeira, verdadeiras milhares de mãos em um futuro não muito distante. Com seu Kekkei Genkai aprimorado, Muzen ficou tão animado que começou a pular de alegria. Lanil e Lanvu também ficaram encantados, mas inconscientemente se afastaram, com medo de que alguém pensasse que estavam participando de suas palhaçadas. Depois de dar alguns pulinhos, Muzen disparou em direção a Naruto e Sasuke, que estavam se enfrentando ferozmente. Interpondo-se entre eles, passou um braço em volta de cada um e disse, não percam tempo precioso da missão com treinos, vamos correr para o mercado negro para pegar algumas tarefas. Sasuke ficou irritado com a falta de limites de Muzen, mas não recusou. Naruto, igualmente travesso, prontamente gritou, exatamente. Vamos invadir o mercado negro, acumular algumas missões e extravasar. Após Naruto e Sasuke concordarem, Muzen se virou para os irmãos Raimon. Yukika Ayachi, vamos lá, vamos fazer algumas missões juntos. A convite dele, o grupo de 7 jovens espertinhos decidiu procurar Kakashi para que ele os ajudasse a escolher missões. Observando-os partir, Senshi se virou para Karin. Karin, vá se divertir com eles também. Os olhos de Karin brilharam. Ela esperava acompanhar Senshi em algum outro trabalho, mas isso era muito melhor. Ela estava livre para ir junto e participar. Ela disse animada, incrível. Senshi, você é o máximo. Ao vê-la tão entusiasmada, Senshi não conseguiu conter o sorriso. Então, os 8 partiram para atormentar Kakashi, deixando-o a se perguntar se as engrenagens do destino haviam começado a girar no momento em que ele assinou com seus 8 ninken. Lidar com 8 pirralhos hiperativos seria impossível para quase qualquer outro ninja. Após Karin e os outros partirem para missões no mercado negro, Senshi desapareceu no mesmo instante. No momento seguinte, ele reapareceu em uma floresta atrás de Konoha. Outra pessoa estava lá, ninguém menos que o próprio Hiruzen Sarutobi. Ele segurava uma bola de cristal, observando Senshi secretamente com a técnica do telescópio. Ao ver Senshi chegar de repente, Hiruzen não se surpreendeu. Apenas deu um leve suspiro. Parece que a inteligência de Konoha estava correta. Lord Senshi é realmente um ninja sensorial excepcional. Senshi esboçou um leve sorriso. Lord Okage, certamente há algo que deseja discutir comigo. Caso contrário, não estaria usando a técnica do telescópio para me observar tão de perto. Hiruzen parou surpreso e então assentiu com uma expressão cada vez mais cautelosa. Senshi não só sabia que estava sendo monitorado, como também tinha consciência de que isso já vinha acontecendo há algum tempo. Uma percepção tão aguçada era realmente impressionante. Sem mais delongas, Hiruzen explicou o motivo de sua presença ali. Lord Senshi, Konoha está preparada para pagar um preço para que Uzumaki Muzen, este descendente do clã Uzumaki, se junte à vila. Senshi não esperava por isso. Mas deixar Muzen ir para Konoha estava fora de questão. Muzen era praticamente a alma da festa em seu grupo de mercenários, mandá-lo embora privaria a Megakure de muita diversão. Senshi balançou a cabeça. Muzen é do meu clã. Quase todos os Uzumaki restantes estão agora estabelecidos em Amegakure, e eu não vou separá-lo de sua família. O coração de Hiruzen afundou com aquilo. A explicação de Senshi era perfeitamente lógica. Fazer Muzen deixar seus parentes, amigos e clã seria irracional. Hiruzen sentiu uma pontada de arrependimento. O clã Uzumaki e a liberação de madeira tinham laços profundos com Konoha, e Muzen, um Uzumaki com liberação de madeira, seria uma combinação perfeita. Infelizmente, Konoha se mudou tarde demais, e agora Muzen e os outros Uzumaki já estavam estabelecidos em Amegakure. Era praticamente impossível para eles mudarem de lado. Enquanto Hiruzen lamentava, porém, uma reviravolta surpreendente aconteceu. Os lábios de Senshi se curvaram em um leve sorriso enquanto ele dizia, Lord Okage, embora eu não possa permitir que Muzen se junte a Konoha,
Posso dar a Konoha seu próprio usuário de liberação de madeira, e cultivar a liberação de madeira desse usuário a um nível comparável ao do primeiro Hokage. Hashirama Senju. Mesmo que fosse Senshi quem estivesse dizendo aquilo, Hiruzen se perguntou se o homem havia perdido a cabeça, ou se ele próprio estava ouvindo bobagens. Como Senshi podia afirmar que conseguiria treinar um usuário de liberação de madeira ao nível de Hashirama? Ao ver o olhar perplexo de Hiruzen, Senshi percebeu que o velho não compreendia suas habilidades. Então, sem mais explicações, simplesmente bateu palmas. Liberação de madeira. Nascimento de um mundo de árvores. Estrondo. Ao redor, o chão rachava e se deformava como se dragões gigantes estivessem se contorcendo no subsolo. Enormes quantidades de terra rolaram para trás, e árvores brotaram e cresceram em um ritmo frenético. Felizmente isso acontecia nas montanhas atrás de Konoha. Em qualquer outro lugar, os aldeões poderiam ter acreditado que o próprio primeiro Hokage havia ressuscitado dos mortos. Após conjurar essa floresta, Senshi bateu palmas novamente e lançou ainda mais técnicas. Liberação de madeira. Verdadeiras várias milhares de mãos. Estrondo. A colossal estátua de madeira que Muzen tantas vezes tentará sem sucesso, criar ergueu-se em direção ao céu. Liberação de madeira, golem de madeira. Liberação de madeira, Buda transformado no topo. Senshi o soltou um após o outro, se divertindo horrores. Hiruzen, por sua vez, estava praticamente morrendo de medo. Ele finalmente entendeu porque Senshi disse que poderia treinar alguém para ter um estilo madeira tão poderoso quanto o do primeiro Hokage. Porque não só o estilo relâmpago de Senshi era incomparável, como seu estilo madeira também superava o de Lord Hashirama. Após um breve choque, Hiruzen irrompeu em euforia. O elixir de chakra eterno de Orochimaru era o primeiro trunfo de Konoha. Um usuário de liberação de madeira treinado por Senshi seria o segundo. Ele jamais imaginara que em sua velhice, pudesse conduzir Konoha a tamanhas novas conquistas. Com isso em mente, Hiruzen falou apressadamente: Lord Senshi, por favor, guarde sua liberação de madeira. Ele não queria que ninjas de outras vilas percebessem nada. O ninja de liberação de madeira que Senshi iria treinar não alcançaria instantaneamente a destreza de Hashirama, então Konoha precisava manter todo o processo em segredo. Se as outras vilas nunca descobrissem como Konoha obteve seu usuário de liberação de madeira, mesmo que Senshi tivesse o poder de replicar o processo para elas, não saberiam como encontrá-lo ou como proceder. Após assistir àquela grande demonstração, Senshi retirou seu estilo madeira, e Hiruzen não perdeu tempo em perguntar: Lord Senshi, qual ninja de Konoha poderia se tornar esse usuário do estilo madeira? Senshi sorriu. Tem um método muito peculiar para treinar ninjas de liberação de madeira. Embora garanta uma taxa de sucesso de 100%, também exige recursos enormes. Ele percebeu uma estranha semelhança com as táticas de negociação de Orochimaru. Então é possível, mas é bem difícil? E pelo jeito que Senshi falava, parecia que quase qualquer um poderia dominar uma poderosa liberação de madeira sob sua tutela. Enquanto Hiruzen estava perplexo com isso, Senshi continuou com uma risada sonora. Meu treinamento progride em etapas. Em etapas, cada uma exigindo fundos, sem dúvida. Orochimaru pensava ter aprendido com o estilo de Senshi, mas evidentemente, a relação era recíproca. Senshi também havia adotado o truque de desenvolvimento em fases de Orochimaru e não faria de uma vez só. Com o senho franzido, Hiruzen perguntou: como exatamente isso acontece em etapas? Esfregando as mãos, Senshi disse: cada ninja tem um potencial diferente. Ninguém pode prever quantas etapas serão necessárias para que eles alcancem o nível de Deus Shinobi. Mas eu garanto, em honra ao mercenário mais forte do mercado negro e ao diretor da Academia Ninja de Amegakuri, que em cada etapa, eu desenvolverei os usuários de liberação de madeira de Konoha ao seu nível mais alto possível. Hiruzen sentia-se ao mesmo tempo entusiasmado e ansioso. Não era basicamente um poço sem fundo? Além de já ter investido dinheiro no elixir de chakra eterno de Orochimaru, Konoha também teria que investir no desenvolvimento de um usuário de liberação de madeira. Era um fardo considerável. Ele começou a se perguntar se não deveria simplesmente cerrar os dentes e pagar tudo de uma vez. Enquanto Hiruzen ponderava sobre o assunto, Senshi fez outra revelação. Lord Hokage, Konohamaru Sarutobi tem verdadeiro potencial para se tornar Hokage. Acho que ele seria um candidato ideal para se tornar um usuário do estilo madeira, em pé de igualdade com o primeiro Hokage. O olhar cansado de Hiruzen desapareceu, e ele praticamente se iluminou como um farol. Não havia notícia melhor. Com Uzumaki Muzen como prova da segurança e alta eficácia da liberação de madeira de Senshi, e considerando que Konohamaru era seu neto querido, tudo era perfeito. Se fosse outra pessoa, Hiruzen teria que ponderar os prós e os contras. Mas Konohamaru era da família, ele não tinha nada a hesitar. Ele disse imediatamente: Lord Senshi, Konoha pagará 100 milhões de ryu por estágio de treinamento, contratando-o como professor particular de Konohamaru para guiá-lo, passo a passo, até se tornar um usuário do estilo madeira como o primeiro Hokage. Isso é aceitável? Senshi estava radiante. Ele havia encontrado outro acordo lucrativo e de longo prazo. Cada vez que transmitisse a liberação de madeira para Konohamaru, ele receberia mais uma comissão de Hiruzen. Mas além de acumular dinheiro, ele tinha outra condição que Hiruzen teria que cumprir. Senshi acrescentou rapidamente com um sorriso: Lord Hokage, essa citação está ótima. No entanto, tenho mais um pedido. Assim que Hiruzen fez sua oferta, Senshi explicou alegremente: Lord Hokage, pelo que entendi, Konoha investiu pesado para trazer de volta a liberação de madeira, mas nunca conseguiu. Isso mostra o quão preciosa é uma liberação de madeira de nível Hashirama. Não há como eu simplesmente entregar algo tão valioso por dinheiro. Para ser franco, eu só compartilho a liberação de madeira com meus amigos. Hiruzen franziu a testa. O que você está insinuando exatamente? Senshi deu uma risadinha. Eu quis dizer exatamente o que disse. Konoha precisa ser minha amiga, e então eu transmitirei a liberação de madeira sem reservas. As sobrancelhas de Hiruzen se franziram ainda mais.
Como exatamente Konoha se torna sua amiga? Era exatamente isso que Senshi estava esperando. Sem hesitar, ele fez uma exigência bastante ousada, como amigos. Não seria um grande problema para Konoha permitir que membros do meu grupo mercenário assumissem algumas de suas missões, seria? Não. Hiruzen recusou imediatamente sem rodeios. Não se tratava de um favor qualquer, era algo enorme. Ele não ia concordar com aquilo. As finanças de Konoha provinham de duas fontes principais, a verba anual do Daime do Fogo e as taxas de missão coletadas pelos próprios ninjas da vila. A vila não tinha poder de decisão sobre quanto o Daime destinava aos recursos. Mas quanto às comissões de missões, os próprios shinobi de Konoha estavam sob a autoridade da vila. Então, se o tesouro da vila precisasse de fundos, bastava incentivar os ninjas locais a realizarem mais missões. No entanto, se eles delegassem parte das tarefas da vila aos mercenários de Senshi, isso reduziria tanto a renda da vila quanto os ganhos de seus próprios ninjas. Inaceitável. Senshi sabia que não seria fácil, dadas as circunstâncias particulares de Konoha, ele não podia simplesmente replicar seu sucesso em Kumo. Mesmo assim, ele precisava encontrar um jeito. Para finalmente abrir caminho para que seu grupo de mercenários aceitasse missões em Konoha e lhe rendesse mais pontos de emprego, ele precisava se infiltrar. Ele pretendia que seu grupo realizasse missões em todo o mundo shinobi, por meio de mercados negros ou qualquer outro canal. Onde quer que uma missão pudesse ser anunciada, seu grupo deveria estar lá. Então ele disse, bem, Lord Hokage, se Konoha não quer ser minha amiga, não vejo necessidade de continuarmos discutindo isso. O coração de Hiruzen deu um salto. Ele queria continuar, é claro, mas essas condições eram severas. Pagar repetidamente pelo treinamento de liberação de madeira, além de conceder aos mercenários o direito de realizar algumas das missões de Konoha. Isso era demais. Após um breve silêncio, Hiruzen disse, Lord Senshi, não acha que está demonstrando pouca sinceridade nesta parceria? Senshi abriu os braços. Lord Hokage, está aí a minha maior sinceridade. Se Konoha não consegue atender nem mesmo a essas duas condições, preciso concluir que o senhor não deseja sinceramente ser meu amigo. Ele ficou sem palavras. Senshi estava usando termos exorbitantes, mas agia como se Konoha estivesse sendo insincera. Inacreditável. Quando Hiruzen estava prestes a adiar o assunto até que Senshi mudasse de ideia, Senshi insistiu. Lord Hokage, Konohamaru é um garoto muito talentoso. O senhor realmente quer ver esse talento desperdiçado? Se Konohamaru era talentoso ou não era secundário. Mais importante era o fato de ele ser o amado neto de Hiruzen. Diante da confiança de Senshi, Hiruzen só pôde cerrar os dentes. Konoha desejava desesperadamente um usuário poderoso da liberação de madeira, e ele não podia abandonar a ideia de fazer de Konohamaru esse usuário. Por fim, Hiruzen disse, tudo bem, posso aceitar, mas seus mercenários não devem causar danos graves aos interesses de Konoha. Caso contrário, teremos que rever o acordo. Senshi riu. Claro, Lord Hokage. Nossa cooperação será definitivamente vantajosa para ambos. Ele parecia tranquilizador, mas na verdade, nem mesmo Senshi tinha certeza de como as coisas iriam correr. Os mercenários que ele recrutara eram todos imprevisíveis e extremamente capazes. Qualquer um deles poderia causar grandes problemas em Konoha. Mesmo assim, ele faria apenas a promessa por enquanto e se preocuparia com os problemas caso surgissem. Naturalmente, Hiruzen desconhecia os pensamentos mais profundos de Senshi. Caso contrário, ele poderia ter insistido em termos completamente diferentes. Logo depois, Hiruzen sacou um cheque de 100 milhões de ryu e entregou a Senshi. Pagaremos 100 milhões por etapa e permitiremos que seu grupo mercenário realize missões em Konoha. Em troca, contratamos você para treinar Konohamaru passo a passo até que ele se torne o ninja de liberação de madeira capaz de rivalizar com Lord Hashirama. Negócio. E missão aceita. Cliente, Hiruzen Sarutobi. O objetivo, elevar gradualmente a maestria de Konohamaru no estilo madeira ao nível de Hashirama Senju. Recompensa, 100 milhões de ryu. Classificação da missão, S. Bônus, 100 mil pontos de emprego. Uma notificação do sistema soou na mente de Senshi, e um sorriso satisfeito iluminou seu rosto. Aceitando o cheque de Hiruzen, ele disse alegremente, velho, como o senhor deseja. Konoha será minha grande amiga, e eu me certificarei de ensinar Konohamaru direitinho. Tendo concluído 2 grandes negócios, Senshi não via motivo para continuar chamando Hiruzen de Lord Hokage de forma tão formal. A essa altura, ele já havia recebido um total de 400 milhões de Hiruzen com mais por vir, então fazia todo sentido manter uma relação mais amigável. Com isso resolvido, os dois foram procurar Konohamaru. Com cerca de 6 anos de idade, 4 anos mais novo que Naruto, Konohamaru estava no campo de treinamento do clã Sarutobi praticando arremesso de shuriken. Ele pressentiu a chegada deles e, travesso como sempre, gritou e avançou diretamente contra o terceiro Hokage, tentando um ataque surpresa. Sarutobi casualmente agarrou pela gola da camisa, frustrando o plano instantaneamente. Colocando Konohamaru no chão com cuidado, Hiruzen disse, Konohamaru de agora em diante, Senshi será seu tutor. Ele o ajudará a treinar para que você se torne um ninja esplêndido como o primeiro Hokage. Ao ouvir isso de seu avô, Konohamaru ficou chocado. Olhando para Senshi, ele de repente se lembrou de algo. Seus olhos se arregalaram. Você é o professor da chefe Karin, certo? Aquele golpe que a chefe Karin usou na Floresta da Morte, você pode me ensinar? Espere um segundo. Naruto não deveria ser o chefe. Por que Karin virou chefe? Além disso, o jutsu que Karin usou era, na verdade, um dojutsu Uchiha, inerentemente ligado aos métodos sombrios desse clã. Konohamaru, um Sarutobi impecável, definitivamente não conseguiria aprender o Susanoo. Mas isso não impediu Senshi de sorrir e dizer, a estratégia da Karin não combina com você. Você terá seu próprio mecha, por assim dizer. Konohamaru, é claro, não fazia ideia do que aquilo significava. Mesmo assim, estava empolgado. Ele seria ensinado pelo professor da chefe Karin,
o que certamente significava que ele ficaria tão forte quanto a chefe Karin. Enquanto Konohamaru se animava, Hiruzen carinhosamente bagunçava seus cabelos. Konohamaru, o sensei aqui diz que você tem o potencial para ser um Hokage. Você deve segui-lo e treinar muito. Capítulo 135. Konohamaru, emocionado por ser reconhecido por Senshi, começou a pular de alegria, parecendo um Naruto em miniatura. Durante uma breve conversa, Senshi descobriu por que Konohamaru chamava Karin de chefe. Não faz muito tempo, Karin havia travado uma batalha feroz com Gaara na Floresta da Morte, invocando aquele imponente Susanoo gigante, algo que Konohamaru presenciou. Ele também havia reunido informações de seus companheiros de clã. Ao descobrir o quão incrivelmente forte Karin era, capaz até mesmo de derrotar uma besta com cauda, ele decidiu imediatamente que a queria como sua chefe. Após conversar brevemente com Konohamaru, Senshi começou a ensiná-lo a liberação de madeira. Sob os olhares curiosos de Konohamaru e Hiruzen Sarutobi, Senshi pressionou 2 dedos suavemente contra a testa de Konohamaru. Embora Senshi frequentemente usasse as habilidades de seu sistema dessa maneira, Itachi nunca tinha visto isso acontecer. Caso contrário, aquela pessoa poderia ter exclamado: "Ei, essa é a técnica que eu ia usar no meu irmãozinho." No instante em que a ponta dos dedos de Senshi tocou a testa de Konohamaru, todo o corpo deste estremeceu, como se uma força misteriosa o tivesse permeado instantaneamente. Então ele percebeu. Essa professora é excepcional, absolutamente de primeira linha. Senshi-sensei era muito mais forte do que Bizu, seu outro tutor particular. Assim que Konohamaru absorveu o conhecimento que acabará de inundar sua mente, ele rapidamente formou alguns selos de mão e de repente rugiu alto. Liberação da madeira, técnica de amarração silenciosa por estrangulamento. Assim que ele falou, o chão ao seu lado rachou dos 2 lados e no instante seguinte, uma estaca de madeira irrompeu do solo, crescendo rapidamente até atingir a altura do próprio Konohamaru. Ao verem isso, Konohamaru e Hiruzen ficaram maravilhados. Konohamaru pensou que o nível de habilidade de Senshi devia ser incrivelmente alto para ensiná-lo jutsu dessa maneira. Hiruzen, que viverá por tanto tempo, sentiu que era a primeira vez que via alguém obter um Kekkei Genkai dessa maneira. Mas assim que confirmou que Konohamaru realmente havia despertado a liberação de madeira, Hiruzen não poderia estar mais feliz. Ele não tinha mais dúvidas sobre os ensinamentos de Senshi. Se Senshi conseguiu dar a Konohamaru um Kekkei Genkai de liberação de madeira em tão pouco tempo, então, com o passar do tempo, Konohamaru poderia muito bem rivalizar com o próprio Lord Hashirama. Sentindo-se completamente à vontade, Hiruzen deixou Konohamaru aos cuidados de Senshi e foi tratar de outros assuntos da vila. Assim que Hiruzen se foi, Konohamaru passou um tempo se divertindo alegremente com sua nova liberação de madeira. Vendo a energia ilimitada de Konohamaru, Senshi se sentiu satisfeito. Era evidente que quando Konohamaru crescesse um pouco, ele se tornaria um talento à altura de Naruto ou Sasuke. Depois de brincar um pouco com sua liberação de madeira, Konohamaru se acalmou. Sorrindo, ele caminhou até Senshi e perguntou curioso: "Senshi-sensei, para onde foram a chefe Karin e os outros?" Senshi respondeu casualmente: "Karin e os outros já passaram para a próxima etapa do treinamento. Eles não estão na aldeia." Konohamaru inclinou a cabeça. "Senshi-sensei, o que quer dizer com a próxima etapa do treinamento?" Senshi riu e explicou: "O nível mais alto de treinamento significa aprimorar-se em todos os sentidos por meio de missões, para que sua força possa aumentar rapidamente." Eles foram realizar missões no Mercado Negro da Terra do Fogo. Assim que Konohamaru ouviu isso, ele se pronunciou: "Senshi-sensei, eu também quero fazer missões no Mercado Negro." Senshi balançou a cabeça. Não. Você ainda não pode ir ao Mercado Negro. Precisa ficar aqui na vila por um tempo, fazer algumas tarefas mais simples, ganhar experiência e só então poderá encarar as missões do Mercado Negro." Embora fosse um pouco decepcionante não poder ir agora, Konohamaru achou a ideia de realizar tarefas menores na vila bastante atraente. Ele disse animado: "Senshi-sensei, vamos ao salão de missões da vila e pegar algumas tarefas." Ao ver seu entusiasmo, Senshi passou a gostar ainda mais do garoto. Sem dúvida, Konohamaru tinha um talento natural para completar missões. Enquanto isso, no Mercado Negro da Terra do Fogo, Naruto, Sasuke e o grupo de Muzen acabavam de receber novas missões do salão. Enquanto Naruto e Sasuke se preparavam para o próximo trabalho, olharam para Muzen e seus amigos, notando a rapidez impressionante com que estavam melhorando. Especialmente Muzen, que antes ficava muito para trás. Agora, ele estava gradualmente diminuindo a diferença. Quando eles terminavam uma missão, o grupo de Muzen geralmente concluía a sua logo em seguida. Naruto e Sasuke não conseguiam evitar uma certa pressão, embora para eles provavelmente fosse desnecessária. Ambos tendiam a ficar mais fortes com o tempo. Naquele instante, Naruto segurava uma pilha de formulários de solicitação de missão, a caminho do trabalho. No fundo, a raposa de 9 caudas falava com ele. "Ei, garoto, acho que seu professor não presta. Por algum motivo, ele anda capturando um monte de bestas com cauda." Aquela voz mental repentina já não assustava Naruto. Sob a orientação de Senshi, ele já havia entrado em contato com a raposa de 9 caudas e conseguia usar parcialmente seu poder. Ao ouvir a raposa falar, Naruto continuou se movendo, respondendo mentalmente: "9 caudas, do que você está falando? Senshi-sensei é definitivamente um cara legal. Quaisquer que sejam seus motivos para capturar bestas com cauda, ele deve ter sua própria lógica, não complique as coisas." A raposa sentiu-se completamente exasperada. Ela havia dado um aviso da forma mais clara possível, e Naruto simplesmente não a ouvia.
Vendo Naruto continuar alegremente cumprindo suas missões, ela não pôde deixar de sentir pena e irritação. Aos olhos da raposa de 9 caudas, se isso continuasse, mais cedo ou mais tarde Senshi venderia Naruto, e Naruto ainda estaria alegremente ajudando-o a contar o dinheiro. O que a raposa não sabia era que nem precisaria esperar pelo mais cedo ou mais tarde Naruto, aquele espertinho. Já vinha trabalhando no sistema de Senshi havia meio ano, contribuindo com muitos pontos. Enquanto esses 8 jovens realizavam missão após missão, Kakashi o seguia. Tendo testemunhado Muzen e os outros demonstrarem uma habilidade cada vez maior nas tarefas, Kakashi começou a duvidar de si mesmo novamente. Ele supervisionava Naruto e Sasuke desde que eles se candidataram para se graduarem da academia mais cedo. A partir desse momento ele percebeu que nenhum dos dois treinava de verdade, mas o poder deles continuava aumentando a um ritmo alarmante. Depois de observá-los atentamente, ele chegou a uma conclusão. Além de descansar, Naruto e Sasuke passavam todo o tempo fazendo missões, ficando mais fortes, realizando tarefas repetitivas. Quanto mais os observava, mais convencido ficava. Contudo, sua própria tentativa de adotar esse método de treinamento muito especial não resultou em nada além de exaustão com ganhos insignificantes. Isso fez duvidar de sua avaliação sobre Naruto e Sasuke. Mas o aumento constante da força deles o obrigou a confiar que seu raciocínio anterior estava correto. Talvez aquela abordagem maluca baseada em missões só funcionasse para eles. Mas agora, depois de ver Uzumaki Muzen, Lanil e Lanvu experimentarem um aumento drástico de poder, Kakashi ficou completamente perplexo. Ele vinha observando os 3 atentamente entre as preliminares e as finais do exame Chunin, então sabia exatamente o quão fortes eles eram. Mesmo assim, em tão pouco tempo, suas habilidades haviam subido vertiginosamente. Por suas investigações, ele sabia que eles não estavam fazendo muito treinamento normal, apenas os combates de treino necessários, e passavam o resto do tempo em missões. Seguindo essa abordagem inacreditável, eles também deram um grande salto de poder, logo depois de Naruto e Sasuke. Kakashi se sentia como um detetive encarando um quebra-cabeça quase completo. Uma peça estava fora do lugar, mas ele não conseguia identificar qual. Quanto mais olhava, mais a imagem parecia completa e fundamentalmente errada ao mesmo tempo, embora não conseguisse entender a razão por trás desse fenômeno bizarro. Os enormes saltos na habilidade do grupo de Muzen o deixaram mais certo de que realizar missões constantemente para subir de nível era definitivamente possível. Se ele próprio não tivesse feito um progresso comparável, talvez fosse porque já estivesse preso em um gargalo. Para superá-lo, ele poderia ter que assumir ainda mais missões. Possivelmente o mesmo valeria para Raimon Yukika e Raimon Ayate. Essa constatação confortou um pouco Kakashi. Com o passar do tempo, começou a segunda rodada das finais do exame Chunin. 16 ninjas lutariam em 8 combates. Os vencedores continuariam em um formato de 2 avançam, 1 cai, até que o genin mais forte fosse determinado no final. Após assistirem à primeira rodada, as pessoas tiveram uma melhor compreensão das habilidades desses 16 finalistas. Se um ninja não possuísse nenhum trunfo oculto, o público muitas vezes conseguia prever o resultado apenas observando seu oponente. O fiscal continuou sendo Shiranui Gema na segunda rodada. Com um sembol na boca, dirigiu-se diretamente aos 16 competidores. Eu sou Shiranui Gema, fiscal da segunda rodada das finais. Como antes, vocês serão colocados em confrontos aleatórios e lutarão em um formato de 2 avançam, 1 cai. Declaro oficialmente aberta a segunda rodada das finais do exame Chunin. Esta luta, Uzumaki Naruto de Konoha contra Gaara de Suna. No momento em que o confronto foi anunciado, a multidão explodiu em entusiasmo. Aqueles que não conheciam a história completa apenas viam 2 fortes competidores se enfrentando. Seria um duelo espetacular desde o início. Mas os poucos que sabiam ficaram ainda mais surpresos. Eles tinham informações de que Naruto era o hospedeiro da besta com cauda de Konoha e Gaara de Suna. Um confronto direto entre Jinchurikis logo de cara. Eles estavam radiantes por terem vindo. Enquanto isso, as expressões nos lados de Konoha e Suna não eram tão alegres. Afinal, havia 4 fases eliminatórias no total, 16-8, 8-4, 4-2 e 2-1. Idealmente Naruto e Gaara só se enfrentariam na chave de 4-2, caso contrário, a chave de 8-4 teria sido aceitável. Ninguém esperava que dos 16 nomes sorteados para a primeira partida, esses 2 Jinchuriki acabassem se enfrentando. Conhecendo o verdadeiro poder de Naruto, Hiruzen apenas franziu levemente a testa, mas não disse nada considerando que além de Naruto, Konoha também tinha Sasuke e Kabuto, ambos muito fortes. Caso Naruto perdesse, a vila não ficaria completamente sem esperança. Na verdade, Hiruzen achava que Naruto tinha boas chances. Rasa, por outro lado, estava tenso. De pé, com os braços cruzados, franziu profundamente a testa. Os exames Chunin deste ano tinham sido extremamente competitivos. Nem mesmo sua filha Temari e seu filho Kankuro haviam chegado a esta fase. Se Gaara perdesse para o Jinchuriki de Konoha, Tsunagakure ficaria sem nada. Na arena, Gaara encarava Naruto com um olhar vago, que por sua vez não baixava a guarda. Ele não disse nada sobre perseverança, amizade, o caminho ninja, nunca desistir ou laços. Nesse ponto, Naruto resolvia tudo pela força física. Quando a partida começou oficialmente, Gaara não perdeu tempo e atacou primeiro. De todos os lados, os espectadores começaram a vibrar. São 2 tigres lutando. Tanto Naruto de Konoha quanto Gaara de Suna são realmente poderosos. Sim, pelo que vimos, pode muito bem terminar em danos mútuos, ambos são muito durões. Pelo que ouvi dizer, aquele genin de Suna pode ser mais forte. Foi ele quem lutou contra aquele gigante invisível de armadura na Floresta da Morte. Causou uma enorme comoção. Ao ouvirem isso, as pessoas ao redor arregalaram os olhos para Gaara. Elas não sabiam que ele era quem havia trocado golpes com Susanoo ou de Karin.
Essa revelação fez com que muitos acreditassem que Gaara era o favorito para vencer. Com a desistência de Karin da competição, presumiram que ninguém mais seria capaz de enfrentar Gaara. Baki, o ajudante de Rasa, também pensava assim. Tranquilamente ele disse, Kazekage-sama, pelas lutas anteriores, parece que os Jinchuriki de Konoha não conseguem usar o poder da besta com cauda de forma eficaz. Gaara tem boas chances. Rasa suspirou. Vamos torcer para que sim. Pelo que ele mesmo observara, Naruto não precisará recorrer à besta com cauda para lidar com seus oponentes anteriores. Isso não significava necessariamente que ele fosse incapaz de usá-la. Na arena, a cabaça de Gaara liberava jatos constantes de areia, que ele manipulava com precisão para atacar Naruto. Garras de areia surgiam de todas as direções, mas Naruto, com sua velocidade extraordinária, esquivava-se livremente pelo campo de batalha. Comparada à velocidade de Sasuke, a de Gaara era mais lenta. Seus constantes treinos com Sasuke estavam finalmente dando resultado. Após várias trocas de golpes sem conseguir acertar um único golpe, Gaara continuou atacando, mas não pôde deixar de franzir levemente a testa, pensando: esse cara é ainda mais rápido que aquele ninja de verde. Minha areia não consegue acompanhá-lo. Era a primeira vez que Gaara se deparava com uma situação assim, mas ele não se deixou abalar. Seu plano era usar as garras de areia para restringir os movimentos de Naruto, prever sua próxima esquiva, prendê-lo com o caixão de areia e finalizá-lo com o enterro de areia. Tudo transcorreu sem problemas. Gaara usou pressão intensa para confinar o alcance de movimento de Naruto a uma pequena área, observando cuidadosamente cada passo que Naruto dava para poder desferir um ataque preventivo perfeito. Svi, svi, svi. Enormes garras de areia continuavam a cair, mas Naruto conseguia escapar facilmente todas as vezes. Naquele breve confronto, Naruto já havia avaliado o nível de Gaara. Ele nem sequer havia usado todo o seu poder, e os ataques de Gaara ainda estavam ficando para trás. Mas, da perspectiva de muitos espectadores, Naruto parecia estar encurralado, incapaz de se aproximar de Gaara. Nas arquibancadas onde Kakashi estava, Might Guy, Rock Lee e Neji observavam. Vendo a situação, Might Guy disse com certo pesar: Kakashi, a coisa está feia. Se Naruto não tiver mais nenhuma carta na manga, ele vai ser derrotado pelo ataque de longo alcance do Gaara. Kakashi balançou a cabeça. Naruto definitivamente vai vencer. Ele é mais forte do que a maioria das pessoas imagina. Ao ouvir isso, Gai ficou imediatamente empolgado. Kakashi, meu eterno rival, vamos fazer uma aposta. Se o Naruto ganhar, eu darei 500 voltas de parada de mão ao redor da vila. Se o Gaara ganhar, darei 500 voltas de parada de mão ao redor da vila, junto com você. Ao longo dos anos, Kakashi havia se acostumado com as travessuras de Gai, mas ainda assim ficou um tanto surpreso com essa proposta repentina. Claramente, Gai só queria uma desculpa para dar aquelas 500 voltas de parada de mão. Antes que Kakashi pudesse responder, Rock Lee levantou a mão com entusiasmo. Gai-sensei, por favor, deixe-me participar deste teste apaixonado da juventude. Além disso, poderíamos fazer 5.000 voltas em vez de 500? Acredito que nossa juventude deve brilhar ainda mais. Gai ficou radiante ao ouvir isso. Com um sorriso de orelha a orelha, ele fez um sinal de positivo para Lee. Lee, parece que você se recuperou completamente da derrota, sua juventude está brilhando. Estou orgulhoso de você. Lee, profundamente comovido, caiu em prantos, abraçando Gai e soluçando. Gai também se emocionou, com os olhos marejados, e gritou: Lee, nossa juventude não tem preço, treine até não aguentar mais. Lee assentiu com determinação, assumindo uma pose de espírito de luta. Gai-sensei, eu definitivamente vou completar este treinamento. Enquanto os dois discutiam seu plano extravagante, a atenção de Kakashi nunca se desviou da luta lá embaixo. Ele já estava acostumado com a rotina deles. Como a dupla tinha muitas semelhanças, e como nada se sabia sobre os pais de Rock Lee, muitos na vila presumiam que Lee era filho de Gai. Enquanto Kakashi refletia distraidamente sobre essas coisas, a luta mudou repentinamente. O planejamento meticuloso de Gaara finalmente se concretizou. Mais uma vez, ele controlou as garras de areia para atacar Naruto. Com base em suas observações anteriores, ele havia deduzido o padrão de evasão de Naruto. No exato momento em que Gaara lançou o caixão de areia, prevendo o ataque, Naruto se esquivou e entrou direto em seu alcance. Num piscar de olhos, densas correntes de areia envolveram Naruto. Aquela cena surpreendeu muitos nas arquibancadas. Percebendo o que havia acontecido, eles aplaudiram a astúcia de Gaara. Agora entendiam que ele havia orquestrado tudo para aquela captura final. Pelo que sabiam de Gaara, uma vez que as coisas chegassem a esse ponto, a luta estaria praticamente ganha. Se Gaara não se importasse em se conter, ele poderia até matar o ninja de Konoha. Contudo, nem todos concordaram. Pessoas como Yashi Julga viram a situação de forma diferente. Yashi, usando o Byakugan, percebeu claramente que Gaara havia capturado apenas um dos clones das sombras de Naruto. E de fato, no instante seguinte, Naruto simplesmente desapareceu numa nuvem de fumaça branca. Um clone. Isso é impossível, exclamou Gaara. Ele estava observando Naruto sem parar. Não fazia ideia de quando Naruto havia se substituído. Nem sabia onde o verdadeiro Naruto estava agora. Svi. Enquanto Gaara o procurava, Naruto surgiu de um monte de areia bem à sua frente. Ele havia se escondido sob os próprios fluxos de areia de Gaara. No instante em que emergiu, Naruto executou um chute ascendente feroz, lançando Gaara para o ar. Então, entrelaçando selos de mão, ele usou seu jutsu de clones das sombras múltiplos, que não era sua marca registrada. Svi, svi, svi.
Vários clones surgiram do nada, um após o outro, desferindo chutes violentos que arremessavam Gaara cada vez mais alto. Mais clones apareceram acima de Gaara, golpeando de cima para baixo. Ao ver Naruto lutar contra Gaara dessa maneira, Senshi esboçou um sorriso satisfeito. Era exatamente o tipo de abordagem de luta que ele associava a Naruto. Era uma pena que os inimigos de Naruto até então não tivessem sido tão formidáveis. Ele não precisará do jutsu da conversa ou da sua técnica do harém. Na arena, Gaara caiu com força no chão sob a saraivada implacável de golpes. Sua armadura de areia apresentava diversas rachaduras. Furioso, ele não teve tempo de se deter nisso antes que uma nova onda de ataques de Naruto o atingisse. Diante de um oponente tão formidável, Naruto não lhe deu chance de respirar. Clones de todas as direções convergiram em um ataque rápido. Alguns foram esmagados pela areia antes mesmo de alcançá-lo, explodindo em fumaça branca, mas outros acertaram socos e chutes certeiros. Incapaz de interromper o ataque de Naruto apenas com golpes, Gaara decidiu recuar um passo e depois avançar novamente. Escudo de areia. Num instante, ele manipulou a areia em quantidades massivas, acumulando camada sobre camada de defesa. Com o corpo protegido, ele podia controlar a areia com segurança para atacar Naruto. Enquanto Naruto não conseguisse alcançá-lo, ele era praticamente intocável. A areia rodopiante rapidamente formou uma gigantesca barreira esférica ao redor de Gaara. O taijutsu de Naruto não teve efeito algum na superfície da esfera. Agora que seu corpo verdadeiro estava a salvo, Gaara lançou um contra-ataque imediatamente. Shuriken de areia. Dentro de sua esfera de areia oca, Gaara reconfigurou a areia restante na arena em inúmeras shurikens giratórias, lançando-as contra Naruto com velocidade incrível. O ataque foi rápido e cobriu uma ampla área, forçando Naruto a recuar sem realmente feri-lo. Mas era exatamente isso que Gaara queria, manter distância de um ninja de combate corpo a corpo como Naruto era o que melhor lhe convinha. Caixão de areia. Assim que Naruto pousou mais longe, Gaara antecipou seu movimento com precisão mais uma vez e usou caixão de areia. Uma onda de areia engolfou Naruto instantaneamente. Desta vez Gaara não hesitou. De dentro de sua esfera de areia, ele cerrou o punho. Sepultamento de areia. Bum! A areia se contraiu violentamente e Naruto se dissolveu em fumaça branca novamente, outro clone das sombras. Gaara nem teve tempo de pensar onde o verdadeiro Naruto poderia estar antes que um novo ataque chegasse. Esfera de aura. Ao perceber o quão difícil Gaara era, Naruto decidiu se soltar. Bum! Uma esfera de energia escura atingiu a superfície do escudo de areia de Gaara, mas não conseguiu penetrá-lo. Naruto franziu a testa, concentrou todo o seu chakra e aumentou seu poder. Respirou fundo e bradou: muda, muda, muda. Bum! 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 Enquanto rugia, uma chuva de esferas de aura atingiu Gaara de todos os lados. Mesmo uma defesa do nível de Shukaku teria dificuldades para resistir. Em pouco tempo, o escudo de areia de Gaara rachou e se desfez em torrentes de areia. Bum! Uma das esferas atingiu Gaara em cheio, lançando-o como uma bala de canhão. Felizmente, sua armadura de areia o impediu de sofrer ferimentos fatais, embora tenha ficado bastante machucado. Ainda no ar, Gaara aproveitou o momento para tentar a técnica do caixão de areia mais uma vez, recusando-se obstinadamente a ceder. Dessa vez, ele conseguiu imobilizar Naruto, que ainda estava lançando esferas de aura. Enquanto Gaara se chocava contra o chão, ele disse friamente: sepultamento de areia. No instante em que o ativou, Gaara sentiu alívio e tudo havia acabado. Mas ele logo percebeu que algo estava errado. O enterro de areia não estava acabando com Naruto. Em vez disso, algum tipo de chakra laranja o envolvia dentro da areia movediça. A imensa pressão gerada pelo enterro de areia não conseguia superar aquele chakra laranja. Bum! Com um estrondo retumbante, a areia que cobria Naruto explodiu para fora. Ele agora estava ali, envolto em um manto transparente laranja de besta com cauda. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Após Gaara desmaiar, o examinador Shiranui Gema anunciou o resultado da partida. Uzumaki Naruto de Konoha é o vencedor. Para Rasa, esse resultado foi o mais difícil de aceitar. O principal motivo da participação de Tsunagakure foi permitir que seus ninjas demonstrassem suas habilidades durante os exames Chunin, na esperança de conquistar mais oportunidades para o desenvolvimento da vila. Originalmente, Gaara e seus irmãos deveriam ter conseguido demonstrar a força latente de Suna neste exame, mas com a participação das 5 grandes vilas Shinobi e de inúmeras vilas menores, o fato de Temari e Kankuro não terem se classificado entre os 16 melhores já era ruim o suficiente? Agora Gaara também havia sido eliminado nas oitavas de final pelo Jinchuriki de Konoha. O quarto Raikage começou a atiçar as chamas. Em Komogakure, nossos 2 Jinchuriki são Jounin há séculos. Se um deles tivesse enfrentado o Jinchuriki de Konoha, a diferença não seria tão grande. Onoki também riu ruidosamente. Nunca imaginei que pudesse haver uma diferença tão grande entre Jinchuriki. O de Konoha claramente nem estava usando todo o seu poder, e mesmo assim o Jinchuriki de Suna perdeu. Diante do ridículo do quarto Raikage e de Onoki, Rasa fervia por dentro, mas no fim permaneceu em silêncio. Era azar deles que Gaara tivesse sorteado com Naruto. Normalmente não seria uma grande desonra para o Jinchuriki de Suna perder para o de Konoha, mas era preocupante que os métodos de treinamento ninja de Konoha estivessem se mostrando tão formidáveis. Claramente, o Jinchuriki de Konoha era um nível acima de Gaara. Em outro ponto das arquibancadas, Might Guy, vendo que Gaara havia perdido para Naruto, aceitou a derrota em sua aposta e riu de Kakashi. Kakashi, você é realmente meu rival de longa data. Perdi para você mais uma vez. Daqui a pouco, vou levar o Lee e dar 5.000 voltas de parada de mão ao redor da vila. Quer se juntar a nós neste treino para queimar a juventude? Antes que Kakashi pudesse responder, Lee se pronunciou ansiosamente. Gai-sensei, mal posso esperar para começar esse treinamento que queima a juventude. Gai, encantado com o entusiasmo de Lee, o abraçou.
Lee, estou muito orgulhoso. Sua juventude nunca deixou de brilhar. Suas palavras entusiasmaram Lee. Mais uma vez, ele havia conquistado a aprovação de Gai-sensei. No entanto, Kakashi recusou o convite de Gai com a cabeça. Gai, os tempos mudaram. O método de treinamento antiquado não funciona mais, disse ele. Você e Lee têm usado treinamento focado em taijutsu, e isso só leva a melhorias lentas. Não consegue acompanhar as exigências da nova era. Naruto, Sasuke e aqueles 6 ninjas de elite de Amegakuri têm usado uma abordagem de realizar missões freneticamente para aumentar rapidamente suas forças. Tanto o mentor quanto o aluno ficaram chocados com as palavras de Kakashi. Gai entendia Kakashi muito bem. Se Kakashi não tivesse investigado a fundo, não diria algo assim. Após a surpresa inicial, Gai percebeu de repente que essa poderia ser, de fato, uma maneira genial de treinar. Em missões, os ninjas inevitavelmente enfrentam diversos problemas, e lidar com cada um deles aprimora suas habilidades. Entre as missões, há tempo livre suficiente para encaixar treinamento físico. Ao treinarem dessa forma, os ninjas não só desenvolvem uma ampla gama de habilidades, como também ganham boas recompensas por missões, que podem usar para comprar comida nutritiva. Uma ideia perfeita de 2 em 1. Gai imediatamente fez um sinal de positivo para Kakashi. Kakashi, esse método de treinamento é fantástico. Decidi que vou experimentá-lo com meu aluno. Os olhos de Lee brilhavam de expectativa. Se ele pudesse treinar da mesma forma que Naruto e Sasuke, tinha certeza de que, com seu trabalho árduo e constante, poderia provar que até mesmo um ninja comum, como ele poderia superar gênios com esforço suficiente. Enquanto Kakashi e Gai conversavam, o exame Chunin continuava. Sem dúvida, qualquer genin que tivesse chegado aos 16 finalistas era de elite, mas mesmo entre os melhores ainda podiam existir diferenças de força. Em comparação, a luta de Naruto contra Gaara tinha sido bastante equilibrada. Na segunda partida das oitavas de final, Yakushi Kabuto eliminou rapidamente seu oponente. Em seguida foi a vez da Ami brilhar. Uzumaki Muzen, Uzumaki Lanvu, Uzumaki Lanil, Raimon Yukika e Raimon Ayate atropelaram suas adversárias de forma avassaladora. Os espectadores só podiam suspirar de espanto, e com a proximidade das quartas de final, semifinais e da final para definir o genin mais forte, a expectativa de todos aumentava ainda mais. Após uma série de batalhas igualmente desequilibradas, surgiu outro confronto intrigante, o Uchiha Sasuke de Konoha contra Fuji Takigakuri. Ambos haviam se saído muito bem em lutas anteriores, então a multidão aguardava ansiosamente o combate. Não muito longe de Hiruzen Sarutobi, Onoki observou os dois competidores e balançou a cabeça. Sasuke é bem forte, mas pelo que vimos, Fuji Takigakuri provavelmente tem a vantagem. Por mais potente que seja o taijutsu relâmpago de Sasuke, ele não consegue voar, enquanto a vantagem aérea de Fu é enorme. Embora as palavras de Onoki soassem razoáveis, na verdade ele estava favorecendo Fu. Ele não tinha muita escolha, já que os dois gênios de Iva, Jutozuchi e Omoi estavam fora de combate. Tudo que ele podia fazer era esperar que uma pequena vila pudesse ajudar. O quarto Raikage também se manifestou. Sasuke é o famoso gênio do clã Uchiha de Konoha. Se ele não conseguir lidar com o ninja de uma mera vila pequena, isso será uma piada. Embora Komogakuri ainda não estivesse completamente eliminada, o Raikage continuava fazendo o possível para minar Konoha. E não apenas Konoha, mas também as outras 3 vilas principais. O surpreendente foi a calma com que a alta cúpula de Konoha reagiu. E eles tinham um motivo. Os líderes de Konoha conheciam, graças a Hiruzen Sarutobi, os verdadeiros pontos fortes de Naruto e Sasuke. Portanto, tinham total confiança neles, mesmo que o oponente de Sasuke agora fosse o Jinchuriki de Takigakuri. Os olhos cansados e nublados de Hiruzen brilharam com um pequeno sorriso quando ele disse ao Onoki e ao quarto Raikage: "Por que vocês dois não esperam para ver? Estou bastante confiante em Sasuke." Como Hiruzen compreendia o verdadeiro poder de Naruto e Sasuke, o público que não o conhecia estava bastante cético quanto às chances de Sasuke. Afinal, Fu havia demonstrado repetidamente poderes de besta com cauda. Agora que todos sabiam que ela era Jinchuriki de Takigakuri, tinham suas dúvidas sobre Sasuke. Sasuke não parece com o Naruto, ele não tem golpes fortes de longo alcance. Certo, assim que Fu voar, Sasuke pode não ter nada contra ela. Nesse caso, talvez Sasuke fique preso nas oitavas de final. Enquanto as pessoas estavam ocupadas conversando, a luta começou na arena. Voxas! O chakra relâmpago percorreu o corpo de Sasuke, e ele investiu contra Fu em velocidade extrema. Fu, ciente de que ele era um poderoso usuário do estilo relâmpago, não tinha intenção de enfrentá-lo em taijutsu de curta distância. Instantaneamente asas transparentes brotaram de suas costas, alçando o voo rapidamente. Sasuke não se incomodou. Ele sabia que ela podia voar, mas sua bola de relâmpago e outros ninjutsus poderiam atingi-la de qualquer maneira, e a altura do teto da arena não era suficiente para mantê-la fora de alcance. Muitos espectadores, ao verem forçar voo, acreditaram que ela agora era imbatível. Kakashi observava atentamente. Ao seu lado, Might Guy não tentava apostar com ele desta vez, mas não muito longe dali estava Yuga Yashi, que comentou: "Kakashi, pela minha observação, acho que sua aluna está prestes a perder. Fu consegue voar por muito tempo, enquanto Sasuke não possui nenhum jutsu de longo alcance poderoso. Se ela permanecer lá em cima, ele não poderá fazer nada." A opinião de Yashi coincidia com a de boa parte da plateia. Surpreendentemente, Kakashi respondeu calmamente: "Lord Yashi, sim, parece desfavorável para Sasuke, mas ele ainda vencerá." "Ah, é", disse Yashi cético. Mas antes que pudesse se deter em suas dúvidas, a situação na arena mudou novamente. Liberação de relâmpago, bola de relâmpago. A certa distância de Fu, Sasuke rapidamente teceu selos de mão e ativou seu jutsu. Uma esfera dourada de relâmpago após a outra surgiu ao seu redor e, sob seu controle, disparou em direção a Fu no ar em alta velocidade.
Se as esferas fossem poucas, não representariam uma grande ameaça. Infelizmente, Sasuke estava gerando muitas delas. Atingida por uma saraivada contínua de bolas de relâmpago, Fu foi forçada a se esquivar freneticamente no ar. Embora voasse rápido e pudesse mudar de direção instantaneamente, o problema era que voar em segurança no alto a tornava um alvo fácil. Sasuke podia ficar em qualquer lugar no chão e bombardeá-la de baixo. Ela estava presa, desviando de seus ataques implacáveis com quase nenhuma chance de revidar. Isso deixou os espectadores atônitos. Eles viram que, embora Fu tivesse se esforçado ao máximo, o poder do relâmpago de Sasuke era tão avassalador que tudo o que ela podia fazer era bloquear e se esquivar. Como é possível que o estilo relâmpago do Sasuke seja tão forte? Certo? Tirando Kumo, parece que o jutsu de relâmpago de todo mundo nesse exame é absurdamente poderoso. Hahaha, vai dizer isso perto do Raikage, veja se ele te mata na hora. Eu não ousaria, mas é a verdade. Os espectadores ao redor caíram na gargalhada, demonstrando bom humor. Enquanto isso, Fu finalmente encontrou uma oportunidade para responder. Técnica de camuflagem em pó. Fu cuspiu uma nuvem de pó de escamas que começou a cair por toda parte. Imediatamente, o Sharingan de Sasuke se transformou em uma forma de 3 Tomoe, dando-lhe uma visão dinâmica e aterradora. Conforme o pó caía, ele se esquivava habilmente enquanto continuava seu bombardeio de bolas de relâmpago na área coberta. Embora seus ataques permanecessem pesados, o manto de pó de escamas aliviou um pouco a pressão sobre Fu. Ela não teve muito tempo para relaxar, no entanto. Sasuke logo usou o taijutsu de liberação de relâmpago para atravessar a área envolta em poeira. Cruzando aquela zona várias vezes, ele praticamente localizou Fu. Explosão de estilo pesado. Investindo mais uma vez contra a poeira, Sasuke desferiu um golpe às cegas, baseado em sua previsão. Ele não chegou a atingir Fu, mas a assustou o suficiente para que ela batesse as asas e fugisse da zona de poeira. Imediatamente, Sasuke a mirou novamente e lançou outro ataque. Corte de asa. Ao ver Sasuke avançar em sua direção, Fu bateu as asas freneticamente, liberando um vento cortante. Svi, svi, svi. 5 lâminas de ar consecutivas atacaram Sasuke. Ele desviou da primeira para o lado e, em seguida, usou o ataque pesado para destruir as outras 4. A força de Sasuke claramente excedia as expectativas de Fu. Embora ela pudesse produzir até 7 cortes de asa simultaneamente, tornou-se óbvio que continuar com esse movimento seria inútil. Diante de um oponente como Sasuke, ela precisava usar todas as suas forças. No instante seguinte, Fu voou de volta para a área empoeirada e usou arte ninja, casulo. Instantaneamente ela foi envolvida por um grande casulo. Sasuke a perseguiu assim que a viu se mover. Dentro da zona de pólvora, ele encontrou algo bloqueando seu caminho, um grande casulo, embora não conseguisse vê-lo com muita clareza. Sem hesitar, Sasuke atacou, explosão de estilo pesado, e imediatamente desferiu um segundo golpe. Dentro do casulo, Fu completou sua transformação parcial em besta com cauda. Ela ainda não havia se revelado, aguardando que Sasuke rompesse o casulo para que ela pudesse lançar um ataque surpresa. Bum, bum, bum. Após 5 ou 6 socos seguidos, Sasuke de fato destruiu o casulo. Exatamente como planejado, Fu fez seu movimento. Chakra vermelho escuro envolveu seu corpo, dando-lhe uma forma composta inteiramente de poder de besta com cauda. Um chifre brotou de sua testa, com 7 caudas se estendendo atrás. No exato instante em que Sasuke rompeu o casulo, Fu atacou com todas as suas 7 caudas. Mesmo assim, Sasuke não entrou em pânico nem hesitou. Ele se defendeu com serenidade. Estalo, estalo. Raios se enrolaram ao redor de todo o seu corpo enquanto ele desferia uma saraivada de socos elétricos. Avançando, ele rugiu. Ora, ora, ora. Mesmo com 7 caudas de besta com cauda, Fu não conseguiu resistir a ataques tão ferozes. Sob a tempestade de Sasuke, ela só conseguia recuar, lutando desesperadamente para se defender, e mesmo assim não conseguiu. Logo, Sasuke acertou um soco certeiro que a lançou para longe. Bum! Ela disparou pelo ar em alta velocidade, saindo da zona de poeira. Revertendo de sua forma parcial de besta com cauda, ela retornou ao normal. Lutar contra Sasuke havia consumido uma quantidade tremenda de chakra. Naquele momento, ela não conseguiu invocar suas asas rápido o suficiente para amortecer a queda. Ela não se chocou contra o chão, no entanto, porque um certo ninja a segurou. Olhando para cima, Fu viu um par de olhos verdes familiares. Ela se desculpou. Kakuzu-sama, eu te decepcionei. Kakuzu balançou a cabeça. De jeito nenhum. Nada disso importa agora. Sua luta acabou. Concentre-se em realizar missões comigo. Ultimamente, Kakuzu praticamente vivia nos mercados negros do País do Fogo, realizando tarefas sem parar. O País do Fogo, como uma das 5 grandes nações, tinha uma quantidade inacreditável de missões disponíveis no mercado negro. Ele não teria se incomodado em sair se Fu não tivesse uma luta para assistir. Agora que a luta dela havia terminado, ela poderia se juntar a ele e fazer quantas missões quisessem. Fu estava desanimada por ter perdido, mas ao ouvir as palavras de Kakuzu, animou-se rapidamente e assentiu. Kakuzu-sama, farei o meu melhor para ajudá-lo nas missões. Serei sua melhor assistente. Enquanto falava, ela lançou um olhar para onde Senshi e Karin estavam sentados, como se estivesse desafiando Karin. Karin prontamente segurou o braço de Senshi com um rosto sério. Eu também vou continuar ajudando Senshi a concluir todas as missões. Eu sou a melhor assistente de verdade. Senshi, um pouco surpreso, deu um tapinha na cabeça dela. Isso mesmo. Karin, você é minha principal assistente. O humor dela melhorou muito com as palavras de Senshi. Ela estendeu o livro de receitas que estava lendo. Senshi, que tal se eu cozinhar esta receita para você? Parece deliciosa. O rosto de Senshi endureceu. Ele fechou rapidamente o livro de receitas e sussurrou nervosamente. Karin, concentre-se na partida. Não fale sobre coisas tão assustadoras. Naturalmente, Karin não se convenceu.
Senshi, não subestime minha ligação com a culinária. Tenho praticado bastante ultimamente, e todos os biju Chibi dizem que minha comida é ótima. Ao vê-la erguer o queixo em desafio, Senshi só pôde suspirar interiormente. Enquanto isso, nas arquibancadas onde Hiruzen Sarutobi e a elite de Konoha estavam sentados, Hiruzen sorriu ao se virar para Onoki e o quarto Raikage. E aí, o que acharam? Eu estava errado? Sempre tive fé nos jovens de Konoha, esses garotos trabalham muito duro. Eles não vão me decepcionar nem a vila. Uff, Onoki bufou, sentindo uma pontada de inveja. Por que Iwagakure não tinha novos talentos à altura de Naruto e Sasuke? Entre a geração mais jovem, Deidara tinha potencial, mas o garoto era obcecado por arte com argila, causara todo tipo de problema e depois desaparecera? Impossível de se confiar nele. O quarto Raikage também estava se sentindo mal. Com Hyuga Neji, Rock Lee, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke e Yakushi Kabuto, os ninjas promissores de Konoha pareciam excepcionais. Embora como tivesse ninjas fortes tanto em quantidade quanto em qualidade, eles não conseguiam se igualar a Konoha. Ainda assim, como estava em melhor situação do que as outras 3 grandes vilas, cujos genins haviam sido todos dizimados. Como ainda tinha um gênio usuário de relâmpago na disputa com boas chances de chegar ao top 8. Mesmo após o término da partida entre Fu e Sasuke, as discussões continuaram. Muitos achavam que a derrota de Fu foi uma pena. Se sua adversária fosse outra, ela poderia muito bem ter chegado às quartas de final. Que pena daquele ninja de Takigakure. Essa luta com o Sasuke foi quase uma derrota. Ela usou aquele jutsu para obscurecer a visibilidade, então não podemos ter certeza do que aconteceu com o pó de escama. Mas, pelo que parece, ela poderia ter ficado entre as 8 melhores. No fundo, o exame Chunin é simplesmente extremamente competitivo. Enquanto a multidão formava uma nova impressão sobre a força de Sasuke, Hyuga e Ashi formava uma nova impressão sobre a capacidade de Kakashi como professor. Como chefe do ramo principal do clã Hyuga, ele possuía um Byakugan incrivelmente poderoso. Ao observar a batalha de Sasuke contra Fu, ele percebeu coisas que outros não viram. Sua impressão inicial de Fu, de que ela tinha grande experiência em combate e considerável habilidade com seus jutsus, não estava errada. Mas Fu, a Jinchuriki de Takigakure, enfrentou um oponente ainda mais formidável em Sasuke. Mesmo lutando com todas as suas forças, Fu foi derrotada pelo poder bruto de Sasuke. Olhando para Kakashi, Yashi sentiu uma onda de emoção. Kakashi era realmente filho da presa branca de Konoha, incrivelmente capaz em todos os aspectos. Não é à toa que ele é famoso como copiador de Konoha. Os alunos que ele formou são excepcionais. Kakashi não esperava tal elogio. Lord Yashi, sinceramente não ensinei muito a Naruto e Sasuke, disse ele com sinceridade. Mas para Yashi, aquilo soava apenas como modéstia. Dada a genialidade de Naruto e Sasuke, o treinamento de Kakashi obviamente devia ser de altíssimo nível. Outras pessoas próximas ouviram a conversa de Kakashi com Yashi e começaram a murmurar entre si. Kakashi é tão modesto, dizendo que não ensinou nada a eles. Sem ele, eles nunca seriam tão fortes. Haha, talvez ele esteja apenas sendo humilde. Se ele os tivesse ensinado a sério, eles seriam ainda mais fortes. Pode ser. Mas pelo que eu sei, Kakashi não é do tipo que gosta de se exibir. Kakashi não conseguia evitar sentir-se ao mesmo tempo divertido e impotente. Ele já havia tentado explicar a várias pessoas que Naruto e Sasuke não tinham exatamente aprendido com ele, mas ninguém acreditou. Pior ainda, alguns nas arquibancadas agora conversavam sobre como enviar seus filhos ou membros de elite de seus clãs para treiná-lo. Kakashi só pôde suspirar. Ele podia até ser capaz de treinar ninjas, mas não era como se pudesse transformar qualquer genin aleatório em alguém do nível de Naruto ou Sasuke. O tempo passou e em pouco tempo começou a 16ª partida das finais. Esta última partida prometia ser tão interessante quanto as anteriores. Uzumaki Lanil, de Amegakure, contra Omoi, o talentoso usuário de relâmpagos de Kumo. Nas arquibancadas, Onoki continuou provocando Raikage. Raikage. Seria vergonhoso se seu prodígio do relâmpago de Kumo perdesse novamente para um ninja do relâmpago de uma vila pequena. O quarto Raikage bufou, lançando um olhar gélido para Onoki. Pelo menos Komogakure ainda não foi destruída, não sei do que você está se vangloriando. Além disso, não há a menor chance de encontrarmos a mesma pedra 2 vezes. Apenas observe. Para ele, a Megakure era apenas uma pequena vila escondida com poucos ninjas. Já haviam apresentado Raimon Yukika e Raimon Ayate, então não poderia haver um terceiro prodígio do relâmpago de nível superior. Ele estava ciente das lutas de Lanil, que Lanil também possuía a liberação de tempestade, como Darui. Seu estilo era calculado e metódico. Em confrontos anteriores, Lanil raramente vencia com facilidade e muitas vezes conquistava a vitória apenas após uma batalha árdua. Portanto, o quarto Raikage tinha certeza de que Omoi poderia derrotar Uzumaki Lanil. Na área reservada aos espectadores, Lanil e Omoi eram observados com interesse. O talento excepcional de Kumo para gerar raios provavelmente leva vantagem aqui. Certo. A menos que Lanil esteja escondendo algo, Omoi deve ser mais forte. Haha, se Omoi perder também, nenhuma das 4 grandes vilas estará presente nas quartas de final. Em meio à conversa, Hyuga Yashi perguntou a Kakashi por curiosidade. Kakashi, ouvi dizer que você passou algum tempo com esses genins de Ami recentemente. O que você acha? Quem vai ganhar? Se o oponente dele for Omoi, não há chance de Lanil perder, respondeu Kakashi secamente. Ele já estava insensível de tanto ver aqueles 8 garotos cumprindo missões dia após dia. Omoi tinha pele escura e cabelos brancos, era arrogante por natureza e violentamente agressivo em combate. Quando Shiranui Gema declarou a partida aberta, Omoi se envolveu em uma armadura relâmpago e avançou contra Lanil como uma bala, planejando esmagá-lo em um ataque direto e garantir uma vaga nas quartas de final.
Bum! Ele alcançou Lanil num instante, avançando com um soco feroz. Exatamente como havia previsto, Lanil usou sua habitual abordagem direta de contra-ataque. A própria armadura relâmpago de Lanil se intensificou, e quando o soco de Omoi veio em sua direção, Lanil se esquivou enquanto desferia um soco próprio. Bam! Sendo ambos usuários do estilo relâmpago e empregando taijutsu, a velocidade de Lanil era claramente superior. O soco de Omoi errou o alvo, enquanto de Lanil acertou em cheio. Contudo, graças à sua armadura relâmpago, Omoi não se feriu. Mas como diz o ditado, um único confronto revela quem leva a melhor, e a partir daquela escaramuça inicial, Omoi percebeu que não deveria subestimar Lanil. Ele rapidamente compreendeu que a razão pela qual Lanil às vezes precisava de uma longa luta para derrotar os oponentes não era porque ele era fraco. Era porque ele era tão confiante que usava seus oponentes como parceiros de treino. Lanil era muito forte, ou então não ousaria fazer tal coisa. As arquibancadas explodiram em exclamações de surpresa. O que Omoi viu muitos outros também notaram, e ficaram atonitos ao descobrir a verdadeira profundidade de Lanil. Numerosos espectadores deixaram seus olhares vagarem em direção a Senshi. Enquanto Atake Kakashi de Konoha havia treinado 2 genins excepcionais, Uzumaki Senshi, da Vila da Chuva, parecia ainda mais notável, tendo formado 6 genins de elite. Enquanto a multidão se maravilhava com as habilidades de ensino de Senshi, a partida abaixo atingiu seu clímax. Percebendo a força de Lanil, Omoi abandonou qualquer ideia de se conter, atacando com toda a sua força em meio a arcos crepitantes de eletricidade. Lanil não recuou, ele escolheu enfrentar força com força. Explosão de estilo pesado. Explosão de estilo pesado. No instante do choque, ambos usaram o mesmo taijutsu de liberação de relâmpago. Seus punhos colidiram. Lanil permaneceu imóvel, firme como uma montanha, enquanto Omoi cambaleou para trás com um recuo. Os membros da liderança de Como levantaram-se de um salto, alarmados. Outro adversário formidável? Eles presumiam que Raimon Yukika fosse a usuária de relâmpago mais forte de Ami, mas Lanil, naquele momento, não parecia ficar atrás. Após essa troca de palavras, Omoi e Lanil voltaram a discutir. Opressão relâmpago horizontal. Omoi desferiu um golpe carregado de eletricidade no pescoço de Lanil. Opressão relâmpago horizontal. Lanil respondeu com o mesmo movimento. Bum! Suas mãos se chocaram e, mais uma vez, Omoi se viu em desvantagem em um confronto direto. Em vez de aceitar a derrota, ele se arriscou. Corte horizontal de opressão relâmpago. Ele desferiu uma série de golpes rápidos com os braços, tentando esmagar Lanil. Corte horizontal de opressão relâmpago. Lanil revidou usando exatamente a mesma técnica de taijutsu. Bum, 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 bum. A troca de golpes foi tão rápida quanto uma tempestade furiosa. Num instante, desferiram dezenas de golpes de mão carregados de eletricidade um contra o outro. Mas Omoi não conseguiu acompanhar o ritmo de Lanil e foi forçado a recuar antes de ser arremessado para longe por um golpe. Caindo no chão, Omoi preparou-se para atacar mais uma vez, só que desta vez, Lanil tomou a iniciativa. Com um rugido, Lanil gritou, laço. E num clarão de relâmpago azul, ele se lançou direto contra Omoi. Omoi, igualmente inflexível, rugiu de volta, laço. Ele também se transformou em um borrão de relâmpago azul, atingindo Lanil em cheio. Bum! Estrondo. A colisão causou um estrondo colossal, a força descomunal arremessando ambos os homens para longe. Lanil saiu praticamente ileso, enquanto Omoi ficou em pior estado. Percebendo que não adiantava continuar usando o taijutsu relâmpago puro, Omoi decidiu empregar seu melhor estilo de espada Kumo. Ciente de que as habilidades de espada de Omoi eram perigosas, ele já as tinha visto antes. Lanil decidiu encerrar a luta imediatamente. Ao avistar Omoi avançando em sua direção como um raio, Lanil ergueu a mão direita e rugiu. Liberação de tempestade, circo de laser. Num instante, arcos de relâmpagos jorraram de sua palma como fluxos fluidos, serpenteando e curvando-se no ar. Conforme Omoi se aproximava, aqueles feixes mutáveis de liberação de tempestade desferiram ataques de todas as direções. Frente, trás, esquerda, direita, acima, abaixo. Omoi não resistiu e logo foi arremessado para longe. Ao presenciar isso, a expressão do quarto Raikage tornou-se terrivelmente complexa. Outra derrota, mais uma vez. O último dos prodígios do relâmpago de Komogakure havia perdido para um ninja do relâmpago de Ami. Onoki, que não esperava que Lanil vencesse, ficou agradavelmente surpreso. Já que Lanil havia se mostrado tão impressionante, Onoki não viu necessidade de se conter. Aproximou-se do quarto Raikage e o provocou alegremente. Tis, tis. Parece que Komogakure realmente decaiu. Seus 2 prodígios do relâmpago, cuidadosamente treinados, foram derrotados por um ninja do relâmpago de uma pequena vila. Que humilhação! O quarto Raikage ficou furioso. Onoki, você está tentando se matar? Vendo o Raikage prestes a explodir, Darui e os outros correram para acalmá-lo. Um confronto entre o Raikage e o Tsuchikage ali era impossível. Enquanto tentavam conter o Raikage, o próprio Darui olhou para Lanil na arena, sentindo um imenso pesar. Se ao menos Raimon Yukika, Raimon Ayate e Uzumaki Lanil pertencessem a Komogakure, se ao menos uma delas pertencesse. Capítulo 137. Após o término das quartas de final do exame Chunin, Konoha e a Megakure emergiram como as grandes vencedoras. Eles monopolizaram efetivamente todas as 8 vagas nas quartas de final. Originalmente para 5 grandes nações e os países de médio e pequeno porte, a Megakure sempre pareceu uma vila muito isolada. Foi somente depois que Senshi se tornou famoso no mercado negro de Amegakure e, em seguida, espalhou sua reputação para os mercados negros das vilas shinobi vizinhas,
que a Megakuri gradualmente atraiu mais atenção do resto do mundo ninja. No entanto, ninguém poderia ter previsto que em apenas meio ano, esta pequena Megakuri se transformaria em uma vila shinobi pequena, mas extraordinariamente poderosa. Durante esses exames Chunin, os ninjas de Megakuri conquistaram diretamente mais da metade das vagas das quartas de final. Se Uzumaki Karin não tivesse desistido do exame por razões desconhecidas, a Megakuri provavelmente teria conquistado 3/4 das vagas das quartas de final. Após o anúncio da lista de jogos das quartas de final, muitas pessoas nas arquibancadas se viraram para olhar em uma determinada direção. Ali estava sentado um jovem ruivo com um ar despreocupado, quase desleixado, ao lado de uma jovem ruiva. Esses dois eram, obviamente, Uzumaki Senshi e Uzumaki Karin. Pode-se dizer que sem Senshi, a Megakuri não desfrutaria da prosperidade florescente que possui hoje. Por um lado, Senshi é o instrutor do Seiji Ninja Elite de Megakuri. Por outro lado, ele foi o principal defensor do rápido progresso de Megakuri. Com base nas informações atuais, poderíamos resumir esse shinobi chamado Senshi como invencível em missões, invencível no ensino e invencível em visão estratégica. Além disso, ele possui habilidades em todas as 3 áreas que podem ser exploradas mediante pagamento. Por causa disso, os daimyo e os altos funcionários das 5 grandes nações, assim como os líderes de outras grandes forças em todo o mundo shinobi, ficaram extremamente interessados em Senshi. Por mais difíceis que sejam seus pedidos, não há dúvida de que eles podem incumbir Senshi de realizá-los. Enquanto consideravam essas possibilidades, todos também começaram a deixar as arquibancadas. Senshi tinha mais ou menos noção do que eles estavam pensando. Trazer Karin e os outros 6 para os exames Chunin de uma só vez foi, na verdade, sua própria forma de publicidade. Um instante atrás, quando os líderes de tantas facções diferentes do mundo ninja o observavam com olhares ardentes, é claro que ele percebeu. E quanto às tarefas que tinham em mente, ele estava aberto a discussões, tudo era negociável. Ele não só se dispunha a aceitar missões e cumpri-las com afinco, como os membros menos experientes do seu grupo mercenário, ávidos por trabalho, também podiam assumir grandes quantidades de encomendas. Senshi sentiu que neste exame Chunin conjunto realizado por Konoha e Sunagakuri, desde o momento em que trouxe Karin e os outros 6, apesar de não ter feito muita coisa, ele não tinha ideia de quantas vezes já havia vencido. Era como um jogador que ganhasse o prêmio máximo a cada rodada, ele tinha ganhado tudo. Enquanto Senshi ganhava muito, naturalmente Onoki e Hasa estavam perdendo muito. Kumogakuri e Kirigakuri mantiveram laços de cooperação com Senshi, e Konoha, assim como Senshi, acabou no círculo dos vencedores desta vez. Quanto a Sunagakuri e Wagakuri, elas eram comparativamente miseráveis. Não só não conseguiram classificar ninguém para as quartas de final, como também acabaram servindo de trampolim para a ascensão meteórica de Konoha e a Megakuri. Nesse ponto, tanto Onoki quanto Hasa começaram a se perguntar seriamente como poderiam se unir a Senshi para resolver seu dilema atual. Obviamente, eles não podiam se precipitar. Precisavam pensar cuidadosamente antes de agir. Afinal, contratar Senshi custou uma comissão enorme. No cenário ideal, eles pagariam o mínimo possível e, ao mesmo tempo, obteriam o máximo de benefícios de Senshi para auxiliar no desenvolvimento de sua aldeia. Com a rodada dos 16 melhores concluída, haveria um intervalo de 3 dias. Durante esses 3 dias, a maioria das pessoas relaxou, mas uma pessoa se manteve ocupada. Orochimaru, que estava em seu laboratório conduzindo mais pesquisas sobre o chakra de Senshi. Ao seu lado, Kabuto observava atentamente o trabalho de Orochimaru. Orochimaru-sama, parece que o chakra de Senshi é bem diferente do da maioria dos ninjas? Ao ouvir isso, Orochimaru assentiu. Há muito tempo, Senshi capturou a 3 caudas e Zobu. Eu analisei seu chakra. A partir daquele momento, percebi que o chakra das bestas com cauda é mais avançado do que o chakra ninja, superior em todos os aspectos. O chakra de Senshi é de alto nível, nesse mesmo sentido, mas está em uma linha de desenvolvimento completamente separada do chakra das bestas com cauda. Kabuto, ponderando sobre isso, perguntou. Em outras palavras, Orochimaru-sama, isso significa que poderíamos criar artificialmente uma besta com cauda a partir do chakra de Senshi? O comentário de Kabuto deixou Orochimaru com um rosto cheio de pontos de interrogação. Esse garoto ousa mesmo pensar grande. Mas Orochimaru não descartou completamente a ideia. Afinal, tratava-se de chakra de alto nível e, em muitos aspectos, o chakra de Senshi era ainda mais avançado do que o das bestas com cauda. Se alguém pesquisasse a fundo o chakra de Senshi, talvez fosse possível criar uma forma de vida de chakra semelhante a uma besta com cauda. Naquele momento, Orochimaru ainda não tinha conhecimento da existência das 0 caudas. Ou então ele poderia ter certeza absoluta de que o chakra de Senshi era capaz de produzir criaturas do tipo besta com cauda. Ainda assim, Orochimaru não precisava criar bestas com cauda. O que ele mais queria naquele momento era usar o chakra de Senshi para desenvolver uma versão aperfeiçoada do elixir de chakra eterno. Olhando para os dispositivos que continham o chakra de Senshi, Orochimaru suspirou. Provavelmente não veremos um grande avanço por um tempo. Precisaremos comprar mais chakra do Senshi para continuar nossa pesquisa. Kabuto perguntou. Orochimaru-sama, gostaria que eu convidasse Lord Senshi agora para comprar seu chakra? Orochimaru balançou a cabeça. Não, espere até que eu tenha feito mais 2 dispositivos de armazenamento de chakra. Depois disso, Orochimaru e Kabuto mexeram nas unidades de armazenamento existentes, atualizando-as para aumentar drasticamente sua capacidade. Os dispositivos aprimorados podiam armazenar o chakra total equivalente a cerca de 15 kks. Assim que terminaram tudo, Orochimaru disse a Kabuto para ir encontrar Senshi. Kabuto logo partiu para a pousada onde a equipe de Ami estava hospedada. Senshi não ficou nem um pouco surpreso ao ver Kabuto. Ele se lembrou de que, quando contratou Orochimaru para capturar a 2 caudas, vendeu a Orochimaru uma grande quantidade de chakra.
Com os negócios de Orochimaru prosperando, ele certamente já devia ter usado toda aquela matéria-prima essencial. Ao saber recentemente que Orochimaru havia ganho 1,2 bilhão de ryu de uma só vez, Senshi chegou a cogitar dividir os ganhos. Ao ver Kabuto chegar, os olhos de Senshi brilharam de satisfação. Kabuto fez uma reverência educada. Lorde Senshi, Orochimaru-sama o convida para seu laboratório para discutirmos uma colaboração. Ao ouvir isso, Senshi assentiu com a cabeça e levou Karin consigo para o laboratório de Orochimaru. Ao entrar, ele avistou 3 dispositivos de armazenamento de chakra conectados a cilindros de vidro transparente. Além destes, o laboratório também continha um expositor com versões de nível 1 a nível 4 do Elixir Eterno de Chakra. Senshi cumprimentou Orochimaru com um sorriso despreocupado. E aí, irmão Cobra, tem alguma tarefa interessante para eu fazer de novo? Ao ver o sorriso travesso de Senshi, o coração de Orochimaru doeu. Ele também havia aprendido muito com todas as suas interações com Senshi. Forçando um sorriso sinistro, Orochimaru disse, esta missão é bem simples. Ele mal tinha começado quando Karin olhou por cima do ombro de Senshi e disse, Senshi, vamos embora. Esse homem viu está claramente te desprezando, te dando uma missão tão simples. Ele havia classificado a missão como simples especificamente para tentar barganhar com Senshi. Sabia que se não encontrasse uma maneira de reduzir o preço, Senshi certamente sugeriria um valor exorbitante. Mas também não podia deixar Senshi ir embora, então apressou-se em esclarecer. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer que para você é direto, porque tudo que eu quero é comprar o seu chakra. Temendo que Karin causasse mais problemas, ele simplesmente explicou tudo. Mal sabia ele que enquanto Karin observava calmamente, seria Senshi quem se tornaria problemático. Assim que percebeu a verdadeira intenção de Orochimaru, o sorriso no rosto de Senshi se transformou abruptamente em uma expressão de impotência. A mudança repentina na expressão de Senshi deixou Orochimaru perplexo. Não era algo trivial para ele? Da última vez, bastara pressionar a palma da mão contra o dispositivo e pronto. Então, por que essa cara triste agora? No instante seguinte, Orochimaru ouviu algo que quase lhe fez os olhos saltarem das órbitas. Senshi suspirou. Irmão Cobra, minhas reservas acabaram. Da última vez, só te dei uma quantidade tão grande de chakra de uma vez porque somos bons amigos. Perder tanto chakra tão rápido nem eu consigo lidar com isso. Ao ouvir isso, Orochimaru praguejou mentalmente. Bobagem. Da última vez você liberou uma tonelada de chakra e estava absolutamente bem. Claramente Senshi só queria cobrar um preço exorbitante. Contudo, Orochimaru não tinha escolha, pois ainda precisava de mais daquele chakra. Refletindo sobre o assunto, decidiu negociar. Com um sorriso malicioso, ele disse, mas da última vez você me deu uma quantidade enorme de chakra sem demonstrar nenhum sinal de cansaço. Seu chakra total deve ser imenso, então fornecer essa quantidade novamente não deve ser difícil. Senshi continuava balançando a cabeça. Irmão Cobra, você só me viu com uma aparência ótima. Na verdade, eu estava me forçando. Orochimaru praguejou novamente em pensamento. Se forçando? Uma ova. Claramente você está tentando me extorquir. Mas como Orochimaru precisava do chakra de Senshi indefinidamente, ele prosseguiu. Apontando para os 3 dispositivos de armazenamento aprimorados, ele disse, e se eu lhe pagasse 200 milhões de ryu para preencher essas 3 unidades com chakra? Isso é aceitável? Mas Senshi balançou a cabeça mais uma vez. Esse preço está muito baixo, e eu não tenho chakra suficiente. Eu já disse, da última vez foi com um preço especial para famílias, e eu só fiz isso para que sua pesquisa corresse bem. Ao ouvir isso, Orochimaru teve vontade de soltar um grito de fúria, mas não ousou fazê-lo na frente de Senshi. Forçando-se a manter a calma, disse, Senshi, 200 milhões de ryu compram 2 frutas e a mata no Orochi. Se estou pagando 200 milhões puramente por chakra, isso é perfeitamente justo de qualquer ponto de vista. Uma vez que você gasta seu chakra, pode repô-lo com o tempo. Não vai te afetar em nada. Senshi balançou a cabeça novamente. Irmão Cobra, Deus sabe, perder tanto chakra de uma vez é um verdadeiro desgaste. Por trás de Senshi, Karin surgiu para concordar. Exatamente. Quando Senshi perde tanto chakra de uma vez, isso realmente o afeta. Ele nem consegue saborear minha comida direito. Orochimaru estava exasperado. Toda vez que ele embolsava algum dinheiro, Senshi aparecia para extorquí-lo. Mas ele também tinha muitas despesas, e seus métodos de ganhar dinheiro eram de alto risco. Quem sabia quando deixariam de funcionar? Com um profundo sentimento de impotência, Orochimaru perguntou, tudo bem, então diga o preço. Senshi suspirou profundamente, erguendo 3 dedos em evidente relutância. Ao ver isso, a testa franzida de Orochimaru finalmente se alisou. Ele havia se perguntado até onde Senshi iria, mas acabou sendo apenas 300 milhões. Então Orochimaru concordou prontamente. 300 milhões? Fechado. Mas Senshi o dispensou com um gesto de mão. Cara Cobra, isso não são 300 milhões. Eu quis dizer 3 vezes o valor que você mencionou inicialmente. Isso quase fez Orochimaru cuspir sangue na hora. 3 vezes o meu valor inicial? Isso dá 600 milhões? Você está louco? Antes que Senshi pudesse explicar, Karin colocou as mãos na cintura com um sorriso irônico e disse, Senshi, você devia dar um soco nele. Ele está te insultando. Orochimaru sentiu-se exausto. Quando foi que eu insultei o Senshi? Desesperado para evitar problemas, esclareceu. Não estou insultando, apenas expressando meu choque. E eu simplesmente não posso aceitar esse preço. Para ser franco, uma vez que seu chakra seja transformado em poções, eu ganharei cerca de 1,2 bilhão. Mas em todo o processo da pesquisa de mercado ao marketing do produto, P&D, produção, busca de clientes, serviço pós-venda, os custos são enormes. Se você apenas fornece a matéria-prima e embolsa metade dos lucros, isso não está certo, não é? Senshi fingiu confusão. Não vejo nada de errado nisso. Afinal, meu chakra é precioso.
Por dentro, Orochimaru fervia de raiva com um valor absurdamente alto. Ele não estava mentindo quando disse que o custo de desenvolver o elixir de chakra eterno não era trivial. Se pagasse o que Senshi exigia, faria todo o trabalho apenas para que Senshi ficasse com a maior parte da recompensa. Então Orochimaru se manteve firme. De jeito nenhum. Posso oferecer, no máximo, 300 milhões pelo chakra. Não vou passar por tudo isso só para não ter prejuízo ou pior, perder dinheiro. Senshi também insistiu. Irmão Cobra, Deus sabe, perder essa grande quantidade de chakra de uma vez dói muito. Além disso, só faço isso porque somos amigos muito próximos. Se fosse outra pessoa querendo fazer negócios comigo, primeiro teria que se tornar tão amiga quanto eu. Orochimaru estava com uma dor de cabeça insuportável. Ele queria aquele chakra, mas certamente não queria desembolsar 600 milhões. Pagar essa quantia o tornaria o otário supremo. Enquanto ele hesitava, Karin jogou mais sal na ferida. Senshi, Orochimaru obviamente não está sendo sincero em trabalhar com você. Ele começa oferecendo um preço super baixo, e quando você diz o seu preço justo, ele fica enrolando nenhuma sinceridade. Ele está te enganando. Surpreso, Orochimaru explicou apressadamente, eu jamais ousaria me meter com ele. 600 milhões é um valor muito alto, e preciso pensar bem. Karin continuou. Você não está tratando Senshi como um amigo de verdade. Você está faturando 1,2 bilhão. Qual o problema em dar metade para o Senshi? Sem o chakra dele, você não ganharia dinheiro nenhum. Orochimaru estava praticamente tremendo. Isso é pura persuasão. Eu já disse que o processo de pesquisa e desenvolvimento e de vendas também custa muito. Nesse momento, Senshi fez outra proposta. Irmão Cobra, se você realmente não quer gastar 600 milhões, posso usar o equivalente a 400 milhões em chakra. Só vou preencher 2 dessas unidades de armazenamento em vez das 3. Ao ouvir isso, Karin acrescentou imediatamente. Orochimaru, por esse preço você está fazendo um ótimo negócio com o Senshi. Ele realmente queria estrangular aqueles 2 demônios ruivos. Por 100 milhões você poderia comprar uma besta com cauda, mas aqui ele tinha que pagar o dobro para comprar um pouco de chakra. Mesmo assim, após reconsiderar cuidadosamente, ele não teve escolha a não ser cerrar os dentes e se render. Tudo bem, 600 milhões. Mas vocês precisam preencher todas as 3 unidades de armazenamento. Além disso, uma vez fixado o preço em 200 milhões por unidade, ele não poderá ser aumentado posteriormente por nenhum motivo. Embora 200 milhões por unidade fosse um valor alto, Senshi recusou a condição de Orochimaru. Irmão Serpente, você está se esquecendo de que eu ainda estou evoluindo. Da próxima vez que você comprar meu chakra, ele estará ainda mais avançado. Então como o preço poderia permanecer o mesmo? Gurg. Orochimaru ficou tonto e quase desmaiou ali mesmo. Kabuto correu para ver como ele estava. Orochimaru-sama, o senhor está bem? Orochimaru tremia de raiva, mas só conseguia engolir o choro. A falta de vergonha de Senshi realmente não tinha limites. Mesmo depois de tê-lo enganado em 600 milhões desta vez, ele dizia descaradamente que os preços continuariam subindo em negócios futuros. No fim, Orochimaru, embora furioso, nada pôde fazer. Então murmurou, contratarei você por 600 milhões de ryu. Preencha esses 3 depósitos e me forneça material suficiente para minha pesquisa. E missão aceita. Cliente, Orochimaru. O objetivo, fornecer chakra suficiente para a pesquisa de Orochimaru. Recompensa da comissão, 600 milhões de ryu. Classificação da missão, S. Bônus da missão, 600 mil pontos de emprego. Quando esse alerta ecoou na cabeça de Senshi, ele abriu um sorriso de orelha a orelha. De fato, o irmão Cobra era o melhor. Mais 600 milhões, além de 600 mil pontos de emprego em um único negócio. Isso ia pagar por inúmeros extras e tesouros. Após emitir a comissão, Orochimaru entregou 6 cheques de 100 milhões cada, praticamente rangendo os dentes enquanto os entregava a Senshi. Então, 3 dias? Acha que consegue abastecer esses dispositivos atualizados até lá? O rosto de Senshi ficou gélido. Irmão Cobra, não desapareça. Eu resolvo isso para você agora mesmo, não precisa esperar 3 dias. Termino antes que você perceba. Dito isso, ele caminhou até os 3 dispositivos de armazenamento aprimorados. Observando partir, Orochimaru sorriu por dentro. Ele havia dito que cada dispositivo aprimorado comportava todo o chakra de 15 kkx, totalizando 45 kkx nos 3. 0,45 de um Naruto, segundo seus cálculos. Provavelmente, Senshi só conseguiria preencher um deles antes de atingir seu limite. Mas no instante em que Senshi pressionou o primeiro dispositivo, Orochimaru piscou, e de repente luzes de alerta começaram a piscar freneticamente. O container havia atingido sua capacidade máxima. E não só isso, como estava prestes a explodir. Pare, pare. Troque para o próximo dispositivo antes que este exploda, gritou Orochimaru. Senshi franziu a testa. A capacidade do seu dispositivo de armazenamento atualizado não é tão grande. Ele murmurou para si mesmo que só comportava 15 kkx, o que dificilmente compensava o que Orochimaru havia gasto. Mas o choque não parou por aí. Senshi então preencheu sem esforço os 2 dispositivos restantes, deixando sua própria condição completamente inalterada. Orochimaru e Kabuto encaravam-no como se estivessem diante de um monstro monstruoso. Aos olhos deles, reservas de chakra tão colossais fariam até mesmo uma besta com cauda suspeitar que Senshi era quem possuía uma fonte inesgotável de energia. De fato, depois de liberar tanto chakra, ele nem sequer estava ofegante.
Mesmo parado ali, atordoado pela surpresa, Orochimaru sentia-se enfurecido. A capacidade de chakra de Senshi era obviamente astronômica, e mesmo assim ele extorquiu 600 milhões de Orochimaru. Orochimaru percebeu que precisaria de novos planos para o futuro, como mais acordos com Senshi, semelhantes ao negócio da fruta Yamata no Orochi. Após a transação ser concluída, Orochimaru se virou para Kabuto. Kabuto, acompanhe nossos convidados até a saída. Ele não tinha a menor vontade de ver os rostos radiantes de Senshi e Karin por mais um instante. Só de pensar em como Senshi havia arrancado 600 milhões dele, sentia-se sem ar. Senshi recusou a gentileza. Não precisa, irmão cobra. Karin e eu vamos dar uma olhada rápida e depois vamos embora. Interiormente, Orochimaru praguejou, por favor, saiam daqui. Mas não ousou dizer isso em voz alta, retornando, em vez disso, à sua pesquisa. Kabuto permaneceu ao lado deles sem se afastar. Eles tinham dado apenas alguns passos quando Kabuto gritou alarmado. Karin, não aperte isso. Tarde demais. Karin já havia apertado um botão, mergulhando todo o laboratório na escuridão. Felizmente, Kabuto reagiu rapidamente e apertou outro interruptor, restaurando a energia. Fazendo uma careta, ele disse, Lord Senshi, Karin, por favor, evitem tocar em qualquer interruptor ou frasco de reagente. O que acabou de ser acionado corta a energia de toda Konoha, redirecionando toda a eletricidade da vila para este dispositivo. Os grandes olhos lacrimejantes de Karin brilharam. Então a vila inteira ficou sem luz agora? Ela não conseguiu resistir à vontade de apertar aquele botão uma segunda vez. Com semblante sério, Kabuto confirmou, sim, toda a vila ficou sem energia por alguns segundos. Ao ver Karin tão ansiosa, Senshi sentiu um leve déjà vu, lembrou-se das travessuras de Naruto. Na esperança de evitar mais confusão, ele agarrou Karin e a impediu de continuar aprontando. Logo ela apontou para um frasco de reagente diferente. E isso aqui? Mais uma vez, Kabuto a puxou para longe a tempo. Esse é um agente corrosivo cuja potência se compara à liberação de ácido. Extremamente perigoso, apenas uma gota na sua pele provavelmente derreteria metade do seu braço. Karin reclamou para Senshi. Senshi, olha as coisas horríveis que Orochimaru pesquisa aqui dentro. Só pode ser para fins malignos. Orochimaru, que estava ocupado usando instrumentos para testar uma nova amostra do chakra de Senshi, quase se engasgou ao ouvir aquilo. Ele explicou cansado. É para extrair materiais minerais especiais. Naturalmente, Karin não se importou. Ela só queria perturbar Orochimaru. Ela e Senshi, acompanhados por Kabuto, chegaram então a outra prateleira de poções. Kabuto tomou a iniciativa de apresentá-los. Lord Senshi, estas são poções que Orochimaru-sama desenvolveu após um extenso estudo do seu chakra. Elas aumentam a atividade celular e podem reparar parcialmente lesões de longa duração no corpo de um ninja, aumentando o vigor geral. Estes 5 frascos são as versões de nível 1 a nível 5. Enquanto falava, Senshi pegou as poções para examiná-las. Rapidamente percebeu que cada uma continha uma porção de seu chakra, não bruto, mas refinado por Orochimaru e adicionado em pequenas quantidades. A de nível 1 tinha a menor quantidade, a de nível 5 um pouco mais. Dadas suas experiências anteriores com uma cauda, 2 caudas, 3 caudas e 6 caudas, Senshi percebeu que uma vez que Orochimaru refinava seu chakra, este exibia algumas das mesmas propriedades avançadas tipicamente exclusivas das bestas com cauda. Ele perguntou casualmente, irmão cobra, por que não refinar ainda mais o chakra nessas poções? A voz de Orochimaru carregava um sorriso sinistro. Aprimorá-lo até este ponto é quase o limite da minha tecnologia atual. Ele não disse mais nada, Senshi, sendo apenas um mercenário do mercado negro, não compreenderia a complexidade da tecnologia. Explicar a ele seria inútil. Na mente de Senshi, porém, uma nova ideia tomou forma, ele poderia refinar seu próprio chakra da mesma forma que Orochimaru fizera, mas dezenas de vezes melhor. O chakra refinado de Orochimaru já era bastante eficaz, então, se Senshi refinasse o seu, certamente seria ainda mais potente. Formulando esse plano, Senshi decidiu experimentá-lo assim que retornasse. Ele se virou para Orochimaru. Certo, irmão cobra, estou fora daqui. Me ligue se tiver mais algum trabalho. Com isso, ele ativou a habilidade de teletransporte espacial de seu karma e desapareceu do laboratório de Orochimaru. Assim que ele se foi, Orochimaru e Kabuto suspiraram aliviados. Kabuto perguntou, curioso, Orochimaru-sama, estamos realmente nos aproximando do limite de quão longe podemos refinar o chakra do Lord Senshi? Orochimaru balançou a cabeça. Com nosso aparato atual, ainda podemos aumentar a pureza em mais de 10 vezes. Mas isso seria muito caro. Nosso objetivo é a versão perfeita do Elixir de Chakra Eterno, além de usar cada produto bom o suficiente. Subsequente para lucrar enormemente com aquele velho macaco Sarutobi e todos aqueles daimyo. Produzir uma versão de pureza ultra alta agora está longe de ser um produto verdadeiramente perfeito, e entregá-la a Sarutobi seria um desperdício. Não faz parte do nosso foco de pesquisa. Kabuto assentiu com a cabeça, encerrando o assunto. Fora de Konoha, na estrada principal de volta para a vila, um grupo de 8 figuras apareceu e um adulto e 7 crianças. Kakashi junto com Naruto e outros 6 pequenos valentões. Se Karin não tivesse saído em missões com Senshi, seriam 8 crianças. Naquele momento, Kakashi estava na retaguarda, observando principalmente Raimon Yukika e Raimon Ayate. Ele havia notado que enquanto Naruto e os outros estavam aumentando seu poder a uma velocidade vertiginosa, aqueles 2 pareciam mais com ele, usando as missões como treinamento, mas obtendo apenas resultados modestos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.